De 4 em 4 anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo de Futebol. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. Contou com a participação de apenas 16 seleções que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatórias como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar por 4 anos com a taça Jules Rimet. Nas duas Copas seguintes, a Itália ficou com o título, porém entre os anos de 1942 e 46, a competição foi suspensa em função da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Os brasileiros ficaram entusiasmados e confiantes no título. Com uma ótima equipe, o Brasil chegou à final contra o Uruguai. A final, realizada no recém-construído Maracanã, teve a presença de aproximadamente 200 mil espectadores. Um simples empate daria o título ao Brasil. Porém, a Celeste Olímpica Uruguaia conseguiu o que parecia impossível. Venceu o Brasil por 2-1 e tornou-se a campeã. O Maracanã se calou e o choro tomou conta do país do futebol. O Brasil sentiria o gosto de erguer a taça pela primeira vez em 1958, na Copa disputada na Suécia. Neste ano, apareceu para o mundo, jogando pela seleção brasileira, aquele que seria considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. 4 anos após a conquista na Suécia, o Brasil voltou a provar o gostinho do título. Em 1962, no Chile, a seleção brasileira conquistou pela segunda vez a taça. Em 1970, no México, com uma equipe formada por excelentes jogadores, Pelé, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto Torres, entre outros, o Brasil tornou-se pela terceira vez campeão do mundo ao vencer a Itália por 4-1. Ao tornar-se tricampeão, o Brasil ganhou o direito de ficar em definitivo com a posse da taça Jules Rimet. Após o título de 1970, o Brasil entrou num jejum de 24 anos sem título. Que merda, sabia não? A conquista voltou a ocorrer em 1994 na Copa do Mundo dos Estados Unidos, liderada pelo artilheiro Romário. Eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. Nossa seleção venceu a Itália numa emocionante disputa por pênaltis. 4 anos depois, o Brasil chegaria novamente à final, porém perderia o título para o país anfitrião, a França. Em 2002, na Copa do Mundo do Japão / Coreia do Sul, liderada pelo goleador Ronaldo, Brilha muito no Corinthians. o Brasil sagrou-se pentacampeão ao derrotar a seleção da Alemanha por 2-0. Em 2006 foi realizada a Copa do Mundo da Alemanha. A competição retornou para os gramados da Europa. O evento foi muito disputado e repleto de emoções, como sempre foi. A Itália sagrou-se a campeã ao derrotar na final a França pelo placar de 5-3 nos pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1-1. Em 2010, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi realizada no continente africano, tendo como sede a África do Sul. Em 2014, a Copa foi realizada no Brasil, que pela segunda vez recebeu o torneio. Por último, a Copa de 2018 foi na Rússia. E o ano que vem, em 2022, teremos a Copa no Catar. Fala, galera do Zagueirada! Hoje a gente está num programa especial, o tão aguardado programa da Copa do Mundo, né, das Copas. E hoje a gente... Bom, antes de mais nada, eu sou o Patrick Margotti, né, eu vou falar as redes sociais rapidinho para vocês, logo de cara, para não ter erro, para ninguém reclamar depois, falar que tá no final do programa, tá nos créditos finais. Não, a gente vai falar no início agora. @Zagueirada Podcast no Google Podcasts, no Spotify e no Apple Podcasts. No YouTube também no Facebook também e no Instagram é @Zagueirada Podcast. E no Twitter é @Zagueirada. Então, não tem desculpa mais. É só ir lá que a gente está em qualquer plataforma que vocês desejam. Eu sou o Patrick Margotti, acho que eu já falei antes, mas vou falar de novo, porque eu tenho esse meu egocentrismo pelo nome, né? Eu tô aqui hoje com André Coquecor, meu parceiro de longa data, que está aqui em mais um programa e nos outros também ele estará, né? E aí, povo? Hoje falar de Copa do Mundo aí, esse programa aí tão aguardado. E bora, né? E bom que você falou aí do egocentrismo, você tem no seu nome, você tem que lembrar que seu nome é Patrick André, que tem um segundo nome que é mais bonito que o primeiro. É verdade. Eu te falar isso. É verdade, eu sou xará, meio xará, né? Do André, né? Meu nome não é meu primeiro nome não é André, é Patrick, mas sou xará do André. E eu não sou xará de um cara que está aqui convidadíssimo, como sempre. É uma honra
enorme ter você aqui, Maurício. Meu nome não é Maurício, mas poderia ser, e seria uma honra ter um nome igual ao seu. Maurício Bessa está aqui novamente nesse programa especial. Era do Zagueirada. O clã tá fechado, então. E é isso aí, a gente vai falar hoje de Copa do Mundo, tá? E já vamos diretão já, né? Vamos diretão. Lembrando, a gente vai falar das Copas em que o Brasil se destacou, né? Ou foi um Brasil referência, uma seleção Ou que a referência. gente assistiu. Ou que a gente assistiu, ou que foi campeão. Então, vamos começar pela primeira Copa, que foi a mais dolorosa, talvez uma das mais dolorosas, né, da história. A primeira que a gente vai falar, né? Porque a a primeira foi lá em 1930. Sim, a primeira que a gente vai falar. Lembrando que eu fiz uma introdução antes, vocês ouviram aí no início, uma introdução que resume um pouco sobre todas as Copas em que o Brasil figurou, né, as últimas Copas também, mas hoje a gente só vai falar dessas Copas em que o Brasil foi um dos protagonistas ou ficou para a história, né? E a primeira é de 1950, que foi a Copa no Brasil. A escalação do Brasil era Barbosa no gol, que jogava no Vasco na época, Castilho do Fluminense, na defesa Augusto do Vasco, Eli do Vasco, Juvenal do Flamengo, Nena do Inter, Newton Santos do Botafogo, no meio-campo Bauer do São Paulo, Bigode do Flamengo, Danilo do Vasco, Noronha do São Paulo, Rui do São Paulo. Aí no ataque tinha um monte, né? A galera adorava meter atacante pra caramba. Adãozinho do Inter, Ademir de Menezes do Vasco, Alfredo do Vasco, Baltazar do Corinthians, Chico do Vasco, Friaça do São Paulo, Jair do Palmeiras, Maneca do Vasco, Rodrigues do Fluminense e Zizinho do Bangu. André, o que você tem para falar um pouco sobre essa Copa, que foi a primeira que o Brasil chegou longe e a mais dolorosa, né? Não foi a primeira que chegou longe, assim. Ficou meio marcada, assim. A Copa de 50 é interessante porque a gente teve os anos sem Copa, né? Por conta da Segunda Grande Guerra. A gente teve os anos sem Copa. Então, tinha esse peso de ser a Copa que estava voltando pós a Segunda Grande Guerra e também a Copa que ia ser no Brasil. E o Brasil tinha, acho que junto com outras, ali a melhor seleção, porque a seleção do Uruguai também era muito boa. E é uma Copa que, sabe, deixou uma ferida aberta, pelo menos até a Copa de 58, que é a próxima que a gente vai falar, deixou meio que uma ferida aberta, mas que foi se curar realmente mesmo só ali na Copa 70, né? E também, sabe, não foi, o pessoal trata como uma fatalidade, assim, por todo o contexto. 200, número não oficial, de 200 mil pessoas no Maracanã vendo o jogo, a Copa no Brasil, sabe? Tinha todo aquele... Mas se você pegar por futebol, assim, perder para o Uruguai não era nenhum absurdo, assim. E como acho que acabou ficando muito machucado, cometeu-se uma injustiça muito grande com o Barbosa, assim, que falhou no gol do Uruguai, mas também não foi uma falha tão bizonha assim, quanto falam, e aquilo perseguiu o Barbosa até o fim da vida, cara. Que Barbosa, que recentemente teria feito 100 anos, né? Acho que eu não tenho tanta informação sobre essa Copa quanto a de 58, mas eu acho que trazendo por cima é o que eu consigo dizer. Maurício, o que você acha dessa Copa, cara? Você acha que você acha que o Brasil realmente seria o merecedor desse título, né? Ou o Uruguai, beleza, que falam que foi uma falha do Barbosa, mas pelo vídeo eu acho que não foi, e também resultou numa coisa muito maior, né? Foi muito injustiçado o Barbosa por conta daquele jogo. Mas você acha que o Brasil conseguiria vencer? O que você acha dessa Copa? A primeira Copa depois de muitos anos, 12 anos sem Copa, e aí voltou logo no Brasil. O que você acha dessa Copa? Muito bem, o André. Essa situação, essa atmosfera que foi criada para essa Copa do Mundo, a expectativa, tanto tempo sem Copa do Mundo, o brasileiro vai passando a adotar a Copa do Mundo assim como um pouco mais paixão. Afinal de contas, a Copa estava sendo no Brasil, tinha aquele abraço todo da torcida, expectativa muito grande da apresentação do Brasil, e tu foi destacando justamente aí os jogadores que vem sendo feitas, elas têm os seus questionamentos e tudo, mas naquele tempo era certo, o cara via o jogador atuando, porque o jogador, você escalou a maioria, todos jogam no Brasil, então
eles já são acostumados com a atmosfera, o torcedor já conhece, o torcedor já confia, já sabe como joga, o modelo de jogo, e destacou muito bem essa atmosfera que foi feita para essa seleção, e importante perder para o Uruguai não era assim, algo tão surpreendente, já visto que o Uruguai já vinha fazendo boas apresentações nas Copas anteriores, já tinha sido campeão, era campeão olímpico também, então já o Uruguai ele fez uma gordura, um modelo de jogo, ele se botou acima das outras seleções sul-americanas primeiro do que qualquer uma outra. O Brasil passou a aparecer e se impor depois, mas o Uruguai naquele período, naqueles tempos, eles são muito fortes, e há quem diga também que... Eu tenho um livro aqui chamado... eu tenho um livro de futebol, que eu até esqueci o nome agora, que me fugiu, mas que uma das perguntas desse livro é justamente sobre quem seriam provavelmente os campeões das Copas, por causa da Guerra Mundial que teve, e o Uruguai seria forte candidato a ter pelo menos um dessas Copas que puderam ter acontecido por conta da guerra, mas a seleção brasileira, pelas coisas que a gente observa, eu só acho que a Copa de 50, a galera não destaca ela tanto por causa da derrota, mas ela teve ali o seu peso. O Brasil fez uma boa apresentação. Lembrar que era um período muito grande sem Copa do Mundo, o Brasil tinha ali os seus estádios prontos para essa Copa, prontos assim, né, nem tudo, mas pro que o que a realidade apresentava, a seleção fez um bom papel. O resultado da final é um resultado totalmente normal, mas que escolheram, né? A Copa do Mundo tem isso da gente escolher um vilão, escolher um herói, acabaram transformando a atuação do Barbosa ali no final, ali, devido ao gol do Didia, como sendo da Copa do Mundo, mas entender que futebol um vence e o outro perde, não tinha como, sabe? E o Uruguai era muito forte. Se, por exemplo, tivesse 1-1, o Uruguai, que me garante que o Uruguai ali não garantiria nos pênaltis, ali no lance, no outro ataque. Imagina, se fosse um outro momento, de cabeça do Didi ali indefensável, ninguém ia estar falando disso, era uma derrota normal, para frente, vão para a Suécia e acabou. Uhum. Eu só queria destacar também que nos anos de guerra, assim, anos 40, o Brasil teve uma grande evolução no futebol. Então, se esperava o título por causa disso, porque teve aquela questão daquele técnico húngaro lá que veio e causou uma revolução no futebol brasileiro. Tivemos grandes jogadores nos anos 40, Heleno de Freitas, por exemplo. E o Brasil passou, enquanto os outros times, outros países, obviamente, não poderiam estar focados em futebol, porque estava tendo uma guerra, o Brasil acabou evoluindo bastante. E como o Uruguai também não teve guerra no Uruguai, acabou que o Uruguai já era muito bom, entendeu? Mas eu acho que pelo crescimento que o futebol brasileiro teve, também se esperava esse título. Muito se deve ao Uruguai, né? O Peñarol era um dos principais clubes também naquele tempo, e se destacar também essa formação do Uruguai, que é uma galera que jogava há bastante tempo, a galera que já se conhecia. Então, o Brasil tinha essa evolução, esse cenário todo montado, e, é claro, a expectativa, imagina a pressão da galera naquele tempo, para ter uma Copa aqui, tem que os caras ali acabaram chegando na... E, então, deve ser uma pressão muito grande, a gente destacou aí mais de 200 mil pessoas, né? Então, imagina gramado, quanto que pesava cada corridinha que você dava, quanto de pressão você tinha nas costas, quanto ficava difícil jogar uma partida como essa. Uhum. De fato. Lembrando também que nessa época não existia, né, a cultura, né, de usar os números que a gente usa hoje. Então é muito engraçado, né? Que os dois eu ia falar isso na próxima Copa, que, por exemplo, o Gilmar usou a 3, que era goleiro, o Zósimo usou a 9, que era zagueiro. Inclusive, a mística da camisa 10 não existia ainda em 58. Começou ali por conta do Pelé. Mas, enfim, sim. Já fazendo o link para a próxima Copa. Tanto que, tipo, na Copa de 50, o Castilho era o 2, né? O goleiro reserva, né? Era o 2, enfim. Grande ídolo do Fluminense, né? O Castilho. Sim, do Fluminense. Vamos para a próxima Copa, então, já que tem o gatilho, né, para a próxima Copa,
né? Em 1958 o Brasil vinha com Castilho, né? Quase que eu falei gatilho. Castilho, goleiro não jogou, goleiro do Fluminense. Bellini, o zagueiro número 2. Gilmar, que era o titular, jogava no Corinthians, né? O Bellini jogava no Vasco. Djalma Santos da Portuguesa, Dino Sani do São Paulo, Didi do Botafogo, Zagallo do Flamengo, Oreco do Corinthians, Zósimo do Bangu, Pelé do Santos, Garrincha do Botafogo, Newton Santos do Botafogo, Moacir do Flamengo, Dessordi do São Paulo, Orlando do Vasco da Gama, Mauro do São Paulo, Joel do Flamengo, Mazola do Palmeiras, Zito do Santos, Vavá do Vasco da Gama, Dida do Flamengo e Pepe do Santos. Essa era a seleção. O que você tem para falar dessa seleção, André? Essa seleção é absurda, né, cara? Não, então, todo mundo, assim, eu já falei mais de uma vez que é a seleção que eu mais gosto, é de 58. Eu acho a melhor, e o Pelé também acha. Ele fala, inclusive, que é melhor que a de 70. E eu gosto muito da seleção também porque os caras não eram... Os jogadores passaram a ser conhecidos naquela Copa, e também foi a Copa que, como eu falei, tinha uma ferida aberta de 50, que nessa Copa, acho que cicatrizou muito, não totalmente, mas cicatrizou muito essa ferida, porque é a primeira, a gente ganhou, sabe? Foi a Copa que colocou o Brasil no mapa, e para mim tem muitas coisas interessantes. O técnico era o Feola era genial, tanto uma das genialidades dele o Brasil jogava no 4-2-4, né? Com 4 atacantes, e na época era normal jogar com 4 atacantes. Só que o que ele fazia com o Zagallo? Ele recuava um pouco o Zagallo para povoar um pouco mais o meio de campo, e aquilo deu muito certo, sabe? E tem muita coisa para se falar, porque foi assim, o Pelé talvez não tivesse sido Pelé se o Feola não tivesse coragem de ter tirado tanto o Dida quanto o Joel, né, que eram jogadores do Flamengo, e na época tinha uma pressão para se colocar os jogadores do Flamengo. Aí ele, no 2 jogos, ele jogou sem Pelé, sem Garrincha e sem o Zito, e no 3º jogo ele fez 3 mudanças, porque como na época não podia fazer substituição, as mudanças ele não podia mudar durante o jogo. Aí com o empate no 2º jogo em 0-0, ele viu que o time estava jogando mal. Aí o que ele fez? Ele barrou o Joel e o Dida, jogadores do Flamengo, e barrou o Dino Sani do São Paulo, colocando Pelé, Garrincha e o Zito. E dali para lá foi um sucesso, e o Brasil ganhou aquela Copa com aquele jogo espetacular na final, que o Pelé fez aquele gol antológico, já tinha feito um gol antológico na semifinal, e serviu um pouco de base para a seleção seguinte. Acho que o Garrincha foi muito bem na Copa, apesar de não ter feito gol, também é considerado um dos heróis, junto com o Pelé. E, que nem eu falei, o Zito, que entrou depois, que também era do Santos, teve uma importância vital, ali tomou conta do meio-campo. O Bellini era o capitão, levantou a taça, né? A dupla ali de zaga era a dupla do Vasco, né? Bellini e Orlando. O Mauro Ramos só viria a jogar na outra Copa, apesar de ter sido convocado. Na final teve uma mudança, né? Porque o Dessordi jogou os 5 primeiros jogos, aí na final jogou o Djalma Santos, que viria a ser titular em 62. A gente vê que tem muitos ganchos, sabe? O Mazola começou muito bem a Copa, depois perdeu espaço também. A gente vê que já foi se ajeitando para a Copa de 62. Eu acho que o Gilmar, sensacional, ídolo em todos os times de São Paulo possível. O Gilmar é ídolo. Uhum. Acho que bastante por aí, assim. Acho que eu falei o que eu tinha que falar, e era muito variado. Tipo, tinha jogador do São Paulo, do Botafogo, do Flamengo, do Santos, do Bangu, do Corinthians, do Palmeiras, da Portuguesa, de vários times. Eu gosto muito dessa seleção, tenho uma paixão por essa seleção. No meu top 3 assim, de melhores seleções 58, 70 e 82. Acho que agora passar aí pro Maurício, que eu acho que eu já falei demais sobre essa Copa. Maurício, olha, eu queria saber se essa daí também é a tua seleção favorita, cara. E fala também um pouco mais, também, se puder. Não, vamos levar até a Copa, até a Copa de 2010, até lá a gente já dá um parecer. Mas o André resumiu a Copa de 58 aí brilhantemente, cara, realmente o Zito era diferente, comandava ali aquele meio campo, um cara
no meio campo é diferente. Porque jogar com 4 atacantes ali, você precisa comandar muito, tem que aparecer, tem que fazer a transição. E os vídeos que a gente... As histórias da Copa de 58, elas fazem a gente remeter muito bem e concordar com o Pelé quando ele diz na questão de ser a melhor seleção que ele teve, porque era uma seleção que precisava mostrar ali o futebol, que precisava espantar ali aquele fantasma que tinha da Copa de 50, conseguiu trazer de volta aquele orgulho brasileiro ali na frente a Copas do Mundo, trouxe a primeira, teve que ir na Europa, melhores finais do mundo, da seleção brasileira e talvez de todas as Copas, briga ali muito com 70, mas é digno, cara, para uma seleção que jogava junto, onde só tinha craque, era diferente, é um cenário onde o Brasil conseguiu transformar ali as suas estrelas, em cada um fazendo sua função muito bem, exercendo cada um seu papel, e acabou tendo aí alguns destaques a mais, o caso do Pelé aparecendo muito bem, fazendo uma final brilhante, e a seleção começou a tomar forma, começou a ter a sua identidade a partir dessa Copa também, com futebol bonito, e claro, o resto do mundo, esse olhar diferente para uma seleção que fugia ali daquela caixinha do resultado, que jogava um pouco mais brilhante e trazia um pouco mais de magia para dentro do campo. Uma seleção que encantava o torcedor, né? E eu fico imaginando como tem coisa que tipo, acontece no lugar certo e na hora certa. Imagina, por exemplo, se o Dida e o Joel tivessem ido bem, talvez o Pelé e o Garrincha não teriam sido Pelé e Garrincha. Talvez se o Feola não tivesse sido corajoso de peitar os caras e colocar o Pelé e o Garrincha, talvez a gente não tivesse ganho aquela Copa, sabe? É muito, a gente vê, isso que eu gosto de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo, o time, às vezes, tipo, você chega com um time pronto, aí durante a Copa você tem que adaptar, porque às vezes o time que você acha, isso a gente vai ver até mais pra frente em outras Copas, às vezes o time que você acha que tá pronto, chega na Copa e, sabe, a Copa é ali, são 7 jogos ali, cara, você tem que ter solução para um torneio de tiro curto, sabe, não adianta você formei, fiquei 3 anos formando essa seleção, 4, né, para a Copa, e, sabe, mas no fundo, assim, claro, é importante você formar um grupo, mas chega na Copa também, você tem que ter soluções para tiro curto também, sabe, isso a gente vai ver mais para frente como atrapalhou o Brasil em algumas Copas. Perfeito. Bom, eu acho essa Copa sensacional, né, o Pelé, ele foi meio que escolhido de última hora também, né? Tem isso também. Ele já tinha 17 anos, né? 17 anos. Ele já estava jogando muito bem no Santos, só que ele foi meio que escolhido de última hora para a Copa, né? E ninguém imaginava que ele iria para a Copa. Então, isso aí é importantíssimo, né, para o Pelé, né? Essa Copa de 58. Bom, vamos para a próxima Copa, que o Pelé não foi o principal jogador, né? Mas foi a Copa de 62, que tinha Félix. Foi porque machucou também, né? Machucou, exatamente. Foi porque machucou. E agora já tem a numeração normal, já, né? Depois do Pelé começaram a usar a numeração normal. E aqui tinha Félix do Fluminense, Leão do Palmeiras, Ado do Corinthians. Isso aí é 70, cara. 70, eu pulei. Vamos para 62. Goleiros: Gilmar do Santos, Castilho do Fluminense, laterais: Djalma do Palmeiras, Newton Santos do Botafogo, Jair Marinho do Fluminense e Altair do Fluminense. Zagueiros: Mauro, Bellini, Mauro era do Santos, Bellini do São Paulo, Zósimo do Bangu, Jurandir do São Paulo. Meio campo: Zito do Santos, Didi do Botafogo, Zequinha do Palmeiras, Mengalvio do Santos, que é da minha cidade, nasceu em Laguna, Santa Catarina também. Atacantes: Garrincha do Botafogo, Zagallo do Botafogo, Vavá do Palmeiras, Pelé do Santos, Jair da Costa da Portuguesa, Coutinho do Santos, Amarildo do Botafogo e Pepe, o canhão da Vila do Santos, nessa Copa. O que você tem para falar dessa Copa, André? A gente vê, né, que tem um pouco do esqueleto da Copa de 58, mas algumas mudanças. O Bellini foi para a Copa, mas não jogou. Quem jogou foi o Mauro Ramos de Oliveira, que foi capitão e levantou. Aí o Zósimo, que era reserva também, foi titular nessa Copa. O Djalma Santos, dessa vez, totalmente titular, jogou 6 jogos. E o Newton Santos, nem precisa falar.
Aí Zito voltou, jogou 6 jogos, Didi voltou, jogou 6 jogos. Aí teve, sabe, o Brasil teve um baque ali no segundo jogo. No primeiro jogo, o Pelé tinha feito um dos gols, zagalou outro, e daí teve a lesão do Pelé no segundo jogo. E daí o pessoal pensou, acabou a Copa. Mas não foi isso, porque com o Vavá, o Garrincha e o Amarildo, que entrou no lugar do Pelé, que no outro jogo ele já... Se o pessoal tinha alguma dúvida que o Amarildo poderia não substituir a altura, porque Pelé é Pelé, mas poderia representar ali, pegar no peito e falar, eu vou substituir o Pelé, chegou no outro jogo, fez 2 gols, depois foi fazer só na final, mas foi muito bem. E esse trio aí de ataque, né, quarteto, né, porque o Zagallo, que nem eu falei, assim como na outra Copa, ele fazia dupla função, né, de jogar tanto de atacante quanto de meia. O técnico dessa vez era o Aimoré Moreira, que foi técnico do Burrão, lá de Taubaté, o time da minha terra da minha família, no caso, né? E tem uma curiosidade sobre essa Copa, que na semifinal o Garrincha foi expulso. Só que o juiz esqueceu de entregar a súmula. Aí não registraram que ele foi expulso. Aí ele jogou a final. Exatamente. Aí ele jogou a final. Ou seja, quem fala que nunca ajudaram o Brasil é mentira. Mas que bom que ajudaram, né? Era uma seleção que tinha que ainda não existia substituição, mas é uma seleção que foi muito... A única substituição que foi feita foi o Pelé por conta de uma lesão, e o cara que entrou foi bem. Ou seja, era uma seleção muito concisa, assim. Eu acho que tinha até mais favoritismo que a de 58. Mas talvez por não ter o Pelé, eu acho que talvez seja a Copa menos lembrada das 5, assim. Mas era uma seleção muito boa, tanto que sem o Pelé dominou a Copa e foi campeã, né? Mesmo sem o Pelé. Tu tocou no Pelé já, tocou no assunto André, que inclusive quando eu comecei a acompanhar futebol, a minha avó, ela gosta muito de futebol, e ela não tem nada a ver com hate, mas é o Amarildo melhor do Pelé. O Amarildo, acha que a lembrança da Copa de 62 para ela é tão boa que ela põe o Amarildo acima do Pelé em qualquer situação. Então, pelo visto, ela gosta muito da Copa de 62, né? E essa questão do favoritismo vinha por ser a equipe campeã, por ter uma base daquele time 58, então o Brasil realmente era favorito, jogava futebol para isso, mas como tu disse, o Pelé se machucou, meu Deus, o fim do mundo, acabou, a gente não vai mais ganhar, então o Brasil já começava a formar um plantel bom, não só os 11 bons ali, não só os 11 funcionam, mas sim o plantel inteiro, então o Brasil tinha boas opções, a gente viu justamente o Amarildo aparecendo, o também chamando a responsa e carregando a galera. Dessa então, vez fez gol, né? Dessa fez vez 4, né? Foi artilheiro. Ele e o Vavá foram artilheiros com 4 gols. E mostra o novo cenário da seleção, que já começa a ter as suas gerações ali já jogando junto, já trazendo uma galera mais nova, e a galera que era mais nova já tendo um pouco mais de bagagem, e isso vai fazendo com que o Brasil ficasse cada vez mais forte e sendo cada vez mais favorito nas Copas. O Vavá que nunca é lembrado, né, cara? Porque ele fez 5 gols na Copa de 58 e 4 na de 52. Ele foi muito de aço. Vavá peito de aço. Exato, cara. E ele não é lembrado, né? Nunca é lembrado. Eu nunca vejo alguém falando o Vavá é um dos melhores jogadores da história da seleção brasileira. Eu nunca vejo. Lógico que eu vejo algumas pessoas, mas tipo, ele não tá no coro, no decoro popular, né? De ser um dos grandes jogadores da seleção. Eu acho isso bem triste, né? Mas é um grande jogador também. É aquilo, quem viu ele jogar já sabe do que ele fez, do tudo que ele já apresentou, então a pessoa que sabe disso, ela nem procura treta, nem briga com ninguém, ela já sabe, ela acredita no que ela viu, o futebol dele, o próprio Vavá não precisa provar nada para ninguém, fez Copas excelente e com certeza tá ali no hall daquela galera que fez jogando com a camisa da seleção brasileira. Bom, agora temos um barulho de fundo, que é o barulho da bomba nuclear que vai cair agora em São Paulo. Tô brincando. Eu moro do lado da Folha, então por enquanto vai ter esse barulho. Já acabou. Então vamos para a próxima Copa, então, gente. Vamos para a próxima Copa. Agora sim, final. Agora sim, eu tinha errado, cara. Eu tinha acabado... tava começando a falar a escalação de 70 e de 62.
E na verdade eu achei Essa que a gente já escala falou de 70. Esse time de 70 é sacanagem, é desleal, hein? É uma covardia com os adversários. Sim, o time de 70 é um absurdo, que é goleiros Félix do Fluminense, Leão do Palmeiras, Ado do Corinthians, defensores Carlos Alberto, Torres do São Paulo, do Santos, Zé Maria da Portuguesa, Marco Antônio do Fluminense, Everaldo do Grêmio, Brito do Flamengo, Piazza do Cruzeiro, Baldock do Palmeiras, Fontana do Cruzeiro, Joel do Santos, meio campos, Clodoaldo do Santos, Gerson do São Paulo, Rivelino do Corinthians, Paulo César do Botafogo, atacantes, Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé do Santos, Roberto do Botafogo, Edu do Santos e Dário do Atlético Mineiro. O treinador era o Zagallo. O treinador, sim. Posso começar a falar? Por favor, André. A Copa de 70 é uma Copa que, após o fracasso de 66, assim, que o pessoal diz, fracassou porque o Pelé machucou, e não é bem assim, porque foi uma seleção, claro, tirando o Pelé, assim, foi uma seleção que chegou velha, jogava ainda no 4-2-4, quando ninguém mais jogava assim, inclusive um dos grandes méritos da Inglaterra foi ter um meio de campo muito povoado naquela Copa, e teve um fracasso, que foi uma seleção que chegou velha, não tinha muito uma tática ali, e fisicamente um desastre. Eu acho que mesmo com o Pelé talvez tivesse melhorado um pouco, mas não acho que iria longe. Aí veio a de 70. A de 70 tem todo esse esquadrão, mas até se montar essa seleção rolou muita coisa, assim, porque é uma seleção que, assim, só foi realmente, começou a ser montada ali em 69, quando trouxeram o Saldanha, que era o técnico antes do Zagallo. Trouxeram o Saldanha, ele meio que deu uma cara, mas também, assim, falam que, não, tiraram ele porque ele era comunista. Também tem um pouco disso, porque ele não queria convocar o Dario, né? Porque tem aquela clássica entrevista, né? Que o repórter pergunta pro Saldanha, ô Saldanha, você não vai chamar o Dario, não? Ele falou, eu não. Pô, mas o presidente Médici quer que você chame o Dario. Daí ele virou e falou, diz pro presidente Médici cuidar dos ministérios, que da seleção cuido eu. Aí já se criou... ainda mais era o Médici, né? Não era qualquer presidente, era só um ditador, né? Era só um cara que, se quisesse, mandava prender o Saldanha e torturava o cara. Mas apesar disso, era uma seleção que começou a ser contestada ali, porque teve um jogo contra a seleção de Minas Gerais, que o Brasil perdeu, teve um empate ali contra outra seleção que também... Então as férias do Saldanha tinham ficado um pouco, já não era mais tão as férias. Ali, 3 meses antes da Copa de 70, falaram, traz o Zagallo, e o Zagallo, assim, eu acho que ele é muito injustiçado. O pessoal fala, mas ele pegou uma seleção montada pelo Saldanha. Mas aquela seleção, com o Zagallo, ganhou um corpo tático, assim. Era uma seleção muito técnica, mas que não era... Porque o pessoal pensa, era só pôr os craques para jogar, e isso acabou sendo um pouco de problema, assim, com o Saldanha. Apesar dele ter tentado ali, daí pegaram o Zagallo e falaram, dá um jeito aí, tipo... 2 motivos, né? Tanto motivo político quanto motivo do futebol. Ele falou, dá um jeito aí. O Zagallo deu um corpo tático e aquela seleção, isso antes do Zagallo chegar, já vinha se preparando muito para a questão da altitude no México, né? E chegou lá fisicamente voando. Aí era uma seleção que jogava num 4-3-3, às vezes num 4-4-2, e era assim, teve o Félix no gol, mas muita gente acha que poderia ser o Leão. Muita gente defendia que fosse o Manga, que falam que talvez tenha acontecido uma situação parecida, por ele ter ido mal em 66, mas na época o Manga era o melhor goleiro, acabou nem sendo convocado. Aí você tem Carlos Alberto, Everaldo, o Marco Antônio, que era o reserva do Everaldo, jogou na Copa também. No meio-campo você tinha ali o Clodoaldo, que o Clodoaldo jogava demais. O pessoal lembra muito pouco do Clodoaldo. Tinha o Gerson, que revezava com o Caju. O Paulo César Caju foi muito importante naquela Copa, ele era considerado um 12º homem. E era uma seleção também que, apesar de, o pessoal pensa, põe os caras para jogar, foi um pouco isso, mas também não. Teve o lance tático, o lance de pôr os caras para jogar era, você tinha 4 caras que jogavam na mesma posição. Você tinha o Jairzinho, o Pelé, o Gerson e o Rivelino. O pessoal fala, o Tostão era um 10 também, não. O Tostão no Cruzeiro ele era um 8, assim, mas que jogavam como 10 tinham esses 4. E o Zagallo deu um jeito de pôr os 4 ali. Falou, o Gerson segundo volante, Pelé no meio, Rivelino na ponta esquerda, Jairzinho na ponta direita e Tostão de centroavante. E
e deu muito certo. O Jairzinho, que muitos dizem que foi o melhor jogador daquela Copa, por ter feito gols em todos os jogos, a história do furacão da Copa. Mas o Pelé foi o Pelé e ele foi muito essencial, inclusive naquele jogo contra o Uruguai, né? Lembra lá atrás que eu falei que tinha ficado uma ferida aberta? Então, para mim, a ferida aberta foi totalmente estancada nesse jogo contra o Uruguai, porque foi um jogo que o Uruguai começou ganhando, aí o pessoal começou a lembrar de 50. Falou, puta, de novo. Emblemático. Daí o Brasil depois virou, primeiro com o gol do Clodoaldo, e putz, o Clodoaldo, sensacional. E depois fez o segundo, aí bem no finalzinho fez o terceiro. Para muitos, é o melhor jogo de Copa do Mundo. Eu não sei porque eu não assisti. Aí a final, contra a Itália, foi um baile, né? 4-1. Ali aquela seleção mostrou que ela era muito tática também. Tem aquele gol lá do Carlos Alberto, que é antológico, que quem começa a jogar é o Clodoaldo, ele dribla 1, 2, 3 ali, passa pelo pé de todo mundo praticamente, até chegar para o Pelé abrindo o Carlos Alberto, chegar chutando. Foi aquele gol que matou, que foi o quarto gol do jogo. Essa seleção é espetacular. Eu não gosto tanto quanto a de 58, mas gosto muito também. No final o Dario foi para a Copa, né? Não jogou, mas foi. Então a pressão ali fez um pouco de efeito. E foi isso. Acho que fechou a ferida aberta de 50 totalmente e deixou de lado aquele fracasso de 66. E a seleção ficou conhecida como o Esquadrão, né? E o que eu queria, mais uma coisa que eu queria deixar dessa Copa é que o Brasil ganhando o terceiro título, ele ganhou o direito de ficar com a taça Jules Rimet. Ficou. Só que em 83 roubaram a taça Jules Rimet. Alguns dizem que derreteram, mas ninguém sabe direito o que aconteceu. E é isso aí, inclusive, André, só para deixar bem claro aqui, a gente vai fazer um programa especial sobre a Jules Rimet, tá? A gente vai fazer um programa muito mais jornalístico, né? Falando sobre os fatos que aconteceram naquela época e tal. E vamos falar sobre melhor, né? Só mais uma coisa que era engraçada, que é assim, a zaga era Brito e o Wilson Piazza, né? O Wilson Piazza, que era volante do Cruzeiro, ele não era zagueiro. E o zagueiro titular do Cruzeiro era reserva do Piazza, que foi zagueiro titular na Copa, mas era volante titular do Cruzeiro. Só que o zagueiro titular do Cruzeiro foi reserva na Copa, reserva do Piazza. Fontana, né? Fontana. Chegou a jogar, fez 2 jogos, porque como já tinha substituição, você podia fazer. Aí ele entrou em 2 jogos, mas tem isso, que o Piazza era volante, jogou de zagueiro e foi muito bem. Aquela seleção toda foi muito bem. Ali, o pessoal contesta um pouco o Félix. Vou dar um recado, é diferente. A atmosfera dessa seleção fazia com que quem tivesse a oportunidade, quem tivesse que entrar para fazer o jogo, conseguia dar conta bem. Ah, sim, e só o Félix, que era um pouco contestado, porque muitos dizem que tinha que ser o Leão, outros o Manga, que estava jogando até no Uruguai, daí falam que por isso talvez ele não tenha sido convocado, mas mesmo assim ele foi bem, apesar de ter entregado um gol ali para o Peru, na Copa em geral ele foi bem, não teve ninguém que foi muito mal e é isso, era um timaço, não tem muito o que falar, né? Quer dizer, tem muito o que falar porque era um timaço. Mas tu resumiu muito. É uma Copa que estancou a ferida. Teve os elementos durante os adversários que o Brasil enfrentou. No caso, o Uruguai conseguiu fazer aquela Copa de 50 ficar um pouco esquecida, só que volta e meia tem aquela lembrança. Até o Brasil ganhar uma aqui no território nacional, essa Copa de 50 vai ser lembrada, mas mostra o Brasil forte no contexto dos jogadores e entenderem taticamente jogando, porque o Brasil jogava realmente muito desorganizado no que diz respeito à evolução do futebol, com as equipes fazendo outras formações, jogando com outras táticas, trazendo um pouco mais os jogadores para o meio de campo. O Brasil foi entendendo isso e passou a se organizar muito a partir dessa Copa, principalmente com jogadores entendendo essa dinâmica e sabendo se posicionar durante o jogo para poder esperar a subida. Os jogadores já não ficavam tão presos, né, naquela, vamos dizer assim, linha imaginária de espaço que ele tem que trabalhar dentro do campo. Eles já podiam se soltar no momento que eles tinham que subir e depois voltar a entender
a parte defensiva, estando com a bola ou não estando com a bola, a sua função ali dentro do campo. E o resultado foi muito bom, talvez uma seleção que mais encantou o Brasil, muito porque já em 1970 já teve um público maior, né, televisivo para a Copa do Mundo, então as pessoas acompanham muito mais a Copa devido a essa evolução na tecnologia e ter mais pessoas em televisões podendo acompanhar. Algumas pessoas já tinham até TV a cores nessa época, não todo mundo, mas algumas já tinham. E uma coisa que eu queria falar também, que foi a Copa do gol que o Pelé não fez, né? Aquele gol do meio campo lá, que ele não fez. Bom, depois da Copa de 70, que foi uma das maiores Copas, acho que para mim é uma das melhores da história, né? Mas depois dessa, o Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa, só que teve uma Copa no meio, em que o Brasil era uma das melhores seleções da história também, e acabou não ganhando, né, para uma Itália meio problemática e tal, né? Que era a seleção de 82, né? Que vinha com Valdir Pérez, do São Paulo, Leandro, do Flamengo, Oscar, do São Paulo, Luizinho, do Atlético Mineiro, Toninho Cerezo, do Atlético Mineiro, Júnior, do Flamengo, Paulo Isidoro, do Grêmio, Sócrates, do Corinthians, Serginho Chulapa, do São Paulo, Zico, do Flamengo, Éder, do Atlético Mineiro, Paulo Sérgio, do Botafogo, Edevaldo, do Inter, Juninho, da Ponte Preta, Falcão, da Roma, do Roma ou da Roma, eu falei errado na última vez e os caras ficaram putos. Então, Falcão da Roma, Edinho do Fluminense, Pedrinho do Vasco da Gama, Batista do Grêmio, Renato do São Paulo, Roberto Dinamite do Vasco, Dirceu do Atlético de Madrid e Carlos da Ponte Preta, só lembrando de antemão. E o Paulo Isidoro, do Grêmio. Já falei. Ah, falou? Então desculpa, perdi. Já falei. Lembrando que essa seleção não venceu porque não tinha nenhum do Santos. Então, essa... Polêmica! Bom, André, pode falar um pouquinho mais. Chamar quem do Santos? O Juari? Nem sei se o Juari já jogava nessa época. Não, Juari, chamava falava pro Rodolfo Rodrigues. Ele nem jogava na época, mas falava o Rodolfo Rodrigues se naturalizar. Tá bom. Vamos lá, agora, polêmicas à parte, sim, realmente é uma das melhores seleções, não ganhou, mas também tinha problemas e alguns desses problemas foram colocados até na Copa. Acho que o primeiro grande problema foi a lesão do Careca, né, que era o titular, e acabou não indo. Dizem também que o Reinaldo estava lesionado, mas o Reinaldo diz que ele estava bem para ir para a Copa e que o Tele que não quis chamar ele. Aí tem essa polêmica. E eram dois caras que teriam... Eu amo o Serginho, né, maior artilheiro da história do meu time, mas esses dois caras teriam encaixado melhor naquela seleção. Que é santista, né, Serginho? Santista, tanto que trabalha no Santos até hoje. Mas eu amo ele do mesmo jeito, assim que nem eu amo você, que é santista também. Que isso, cara? Pô, fazendo coraçãozinho com a mão aqui, hein? Fazendo coraçãozinho com a mão aqui. Sinta-se amado por isso. Muito obrigado. E tinha algumas polêmicas, teve até o movimento, que hoje seria uma hashtag, né, se fosse hoje em dia, que era o movimento Bota Ponta Tele, porque ele não jogava com ponta, ele jogou num 4-4-2, o Éder, que era um ponta, jogou como segundo atacante, e tinha essa, e outra questão ali que fez talvez o Brasil perder, é que ninguém marcava, assim, você tinha o Cerezo, mas o Cerezo não era um marcador, assim. Tanto que no jogo contra a Argentina, que colocou o Batista, o Brasil foi bem, só que tivemos um problema, né? Que o Maradona deu um coice no Batista, foi expulso, mas lesionou o Batista. E o Batista foi um cara que fez falta contra a Itália, porque o Brasil pecou muito na marcação naquele jogo. E muita gente diz que se o Batista tivesse jogado, o Brasil poderia ter ganho. Mas mesmo assim, era uma seleção fantástica. Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão. Nosso Falcão tem aquele gol que o Falcão faz contra a Itália, que ele começa a vibrar, daí você vê aquelas veias dele subindo, cara. Aquele gol é de... Pena que perdeu, mas, nossa, aquele gol E é uma seleção que encantou, mesmo não ganhando. E sabe, a gente vê
que tem problemas também, mas tem os méritos da Itália também, apesar de não ser a melhor seleção, mas foi campeã, né? Soube jogar contra o Brasil, né? E deu no que deu. Tu foi cirúrgico agora, André. Soube jogar contra o Brasil. Talvez o cenário para a Itália naquele jogo fosse justamente superar uma seleção que tinha realmente muitos jogadores bons. A gente fala-se muito de uma das melhores seleções que já atuou nas Copas. E a Itália soube jogar no erro da seleção, que é justamente esses pontos defensivos ali. Em alguns momentos o Brasil na defesa se mostrava um pouco nervoso e não tomando as melhores decisões. A Itália soube muito bem aproveitar e, claro, quando o cara tá no dia dele também as coisas começam a acontecer, a bola bate o Rossi nele. Aquele dia lá. Pois é, o Rossi aquele dia ele tomou... Não ele só tomou aquele café dia, né? dele Ele foi de bem manhã. na Copa em geral. Não, mas digo assim, nesse dia ele parece que sim. estava realmente iluminado, tomou o café dele, foi no banheiro antes e fez uma partida assim que podemos dizer pode ter sido uma das melhores dele na carreira dele, pela importância que foi uma partida de Copa do Mundo contra uma seleção brasileira que estava muito embalada, que tinha realmente jogadores que tira um e bota o na reserva, a mesma coisa. Jogadores que eram destaques nos seus times, em todos os campeonatos, eram figuras do cenário brasileiro, que eu conhecia muito bem, e a Itália soube jogar no que tem ali ao decisivo para o time italiano, e conseguiu fazer um grande resultado. Uma seleção brasileira que, se não perde ali, era fácil campeão. Era fácil, mas uma coisa que nem eu falei, aquele negócio de tiro curto, que você tem que ter soluções para tiro curto. Quando a gente teve, colocou o Batista, mas aí foi lá o Maradona, então, ou seja, a culpa do Brasil ter perdido a Copa de 82 é do Maradona, que deu um coice no Batista. O Maradona pensa, ninguém gosta dele. Tô brincando, galera. Eu sou muito fã do Maradona. Pior que eu gosto, mas tudo bem. Carregava, isso é legal. Lembrando também que depois de muito tempo a galera descobriu, né, que o Paulo Rossi tinha uma ligação com a máfia italiana, né, e... Nossa, isso eu não sabia. Isso é bem doideira, né, e ele tinha uma ligação com a máfia italiana, ele era um cara bem envolvido, né, e falam que nessa época ele estava sendo muito jurado de morte, né, então meio que essa Copa, ele jogar bem foi muito bom para ele estar vivo até hoje, né, então... Não sei se ele morreu recentemente, acho que ele tá vivo ainda, né? Mas lembrando que numa Copa futura, a gente teve um cara que fez um gol contra e morreu por causa disso, né? Então. Paulo Rossi morreu no final do ano passado, né? Morreu. Olha, numa outra Copa mais futura ainda, teve um cara que fez um gol numa seleção e que depois ele foi praticamente expulso do país onde ele jogava. Enfim, depois vamos chegar lá. Enfim. Mas é isso então, 82 está ok. A gente falou daquela seleção maravilhosa que não ganhou a Copa, infelizmente. Então vamos depois, como eu falei, 24 anos sem ganhar título de 70. Culpa do Maradona. O quê? Culpa do Maradona. Que Maradona, cara? Ué, que machucou o Batista. Infelizmente. Como assim, velho? Ué, eu não falei que eu nunca acabei de falar que ele machucou o Batista no jogo que o Batista tinha entrado bem, ele foi lá, deu um coice. Depois... tá, sim, eu entendi que você falou conta do Maradona, tá ligado? Você ferrou todo o meu raciocínio, André. Você ferrou todo o meu raciocínio, muito obrigado. Agora eu vou ter que começar de novo o texto que eu tava lendo. Muito obrigado. Tô brincando. Eu não tenho texto merda nenhuma, tô zoando, galera. Não tem texto não, só pra zoar com o Maradona acabou com o Brasil e acabou com o tecinho do... Maradona é mau caráter, né, cara? Apesar de ser um grande jogador, ele é mau caráter. E é isso aí. Quem não gostar... Bom... Tem que ter polêmica aqui também, cara. A gente tem que ter polêmica aqui também, cara. Bora pra 94. Vamos para a Copa em 94, 24 anos sem ganhar um título. O Brasil voltou em 94 com tudo. A seleção era goleiros Tafarel do Reggiana, que eu acho que é Regina, né? Da Itália. Não, são dois times diferentes. Tem o Regina e tem o Reggiana. Tá bom, então.
Tafarel do Reggiana, da Itália, Gilmar do Flamengo, Zete do São Paulo, aí zagueiros Aldair da Roma ou do Roma. Foda-se, tô brincando. É da Roma ou do Roma, cara? Eu tô perdido. Da Roma. Ah, da Roma. Márcio Santos da Bordeaux, agora eu vou falar assim, né, pra não ficar chateado. Do Bordeaux, não é italiano, é do Bordeaux. Ah, tá. Ricardo Rocha do Vasco, Ronaldão do Shimizu do Japão, aí volantes, Mauro Silva do La Corunha, Mazinho do Palmeiras e Dunga do Stuttgart, da Alemanha. Lateral esquerdo, Branco do Fluminense e Leonardo do São Paulo. Lateral direito, Jorginho do Bayern de Munique e Cafu do São Paulo. Meio campo, Zinho do Palmeiras e Raí do PSG. Só tinha 2 meio campo, né, aparentemente. Atacante, Bebeto do La Corunha, Romário do Barcelona, Miller do São Paulo, Paulo Sérgio do Bayer Leverkusen e Ronaldo do Cruzeiro e Viola do Corinthians. André, por favor. Não tinha meio, mas tinha volante, né? Tinha muito volante, aliás. Tem pra caralho. Muito volante. Uma seleção que dessa vez o Parreira que E não volante depois... de chegar. Isso não é aquele volante só. Eu fico mandando pra frente e vocês se viram lá. O Parreira, que em 2006 eu vou criticar muito, dessa vez eu vou elogiar porque ele foi corajoso. Soluções de tiro curto. Foi o que ele fez, ele tirou o craque do time no meio da Copa, né? Tirou o Raí no meio da Copa, porque ele realmente não estava muito bem. Colocou mais um volante, mas deu certo, né? Era uma seleção que não jogava bonito, mas ganhava. Uma seleção que... Isso é impensável, né, André? Jogou... É uma seleção que jogou bem porque ganhou, assim, né? Teve uns problemas na zaga, né? Porque a zaga titular era Moser e Ricardo Gomes, os dois machucaram. Aí acabou tendo que improvisar o Márcio Santos, que era, eu não lembro se era o Márcio Santos ou o Aldair, que era volante. Um dos dois era volante, acabou virando zagueiro na Copa. Teve questões, né? Esse negócio do volante era polêmico, porque o pessoal não gostava muito de falar, o Parreira tá pondo um monte de volante, isso daí não vai dar certo nunca. No final deu, né? Tanto que a seleção terminou com 2, 3 volantes, né? Porque o Mazinho jogou de volante, mas ele historicamente era lateral, né? Então jogou com o Dunga, com o Mauro Silva e com o Mazinho. E de meia só tinha o Zinho. E foi a Copa que o Romário foi o grande jogador. O Bebeto foi muito bem. O Tafarel, muitos consideram herói. Eu também. O Branco, que não era titular, mas aí no jogo que ele foi, porque o Leonardo tinha dado uma cotovelada no cara dos Estados Unidos e depois ficou fora da Copa. Aí entrou o Branco, fez aquele gol, né? Aquele gol histórico lá, que até que eu acho que o Romário deve ter dor nas costas até hoje, né? Porque aquele movimento que ele fez com as costas, a bola não bater nele, velho. Eu acho que depois daquilo lá, as costas dele nunca voltou ao normal, não. E é isso, eu não tenho muito o que destacar, porque das seleções campeãs, junto com a de 62, é a minha menos favorita, assim. E a seleção de 94, apesar de ter bastante volantes, não pelo menos na época, viam bastante dificuldade nisso, porque não vai ter um camisa 10 para articular, quem é que vai fazer a transição? Os volantes, eles atuavam muito bem, o Dunga chamou a responsabilidade para ele, para ser o cara que fica aqui na defesa, mas na hora do ataque tá ali antes dela chegar para a galera de defesa. Mas se tu tem um monte de lá na frente, um cara que de outro cara que também decide, é um cara que corre, que tem um gênio que é o Romário para conseguir decidir as partidas da maneira que ele fez, que é o cara que bota a bola aqui embaixo do braço e joga o fino, dá para ganhar. E a Copa de 94 provou justamente isso. E dá para a Copa de 94 como das Copas que já começaram a ter, devido à tecnologia, devido à melhoria das transmissões, a gente parar de prestar não só atenção no que acontece dentro de campo. A gente passou a prestar atenção na Copa como um todo, né? Os Estados Unidos soube fazer um espetáculo, apesar da época, tanta coisa, tanta novidade, mas os Estados Unidos conseguiu trazer uma Copa do Mundo interessante, que a galera teve momentos externos ali fora, que a gente consegue lembrar. É uma Copa emblemática também muito pelos uniformes. Talvez os uniformes da Copa de 94 sejam o que remetem a um tempo diferente, um tempo fora da curva de respeito a uniformes. Se você vai pegar as outras Copas do Mundo, beleza, que
Brasil aqui, aí tu pega a Copa de 94, a camisa da seleção brasileira, aquele design. Aí tu pega a camisa do México, aquele design. A camisa sabe, é diferente, trouxe um olhar não só para o campo, mas também para o design da camisa, para a atmosfera que era dos Unidos. E a partir das próximas Copas, a gente já não prestava mais só atenção no que acontece ali dentro de campo. Personagens acabavam tomando outro tipo de visão. A gente enxergava para outras coisas, não só futebol. Acabava ali o jogo dos 90 minutos, a gente ia prestar atenção ali no meio da arquibancada, a gente começa a prestar atenção no calor, a gente começa a prestar atenção no Pelé ali, sempre participando por fora ali da Copa do Mundo. Chutava o Galvão. Uma coisa interessante que você falou do Dunga, né? Isso foi também uma das coisas que o Parreira foi corajoso, porque o Dunga era tido como o vilão da Copa de 90, né? Daí ele foi lá e bancou trazer o Dunga de volta e deu certo, né? Certo, e tudo, quando ganha, o Dunga acabou mostrando ali, acabou virando o jogo para ele, trazendo tudo, e no final, né, dos personagens daquela Copa acabaram se tornando realmente lendários. O Branco, a falta, a gente lembra desses cenários, eu esqueci agora da Sérvia, não lembro, o que fez lá 5 gols na mesma partida. Teve coisas nessa Copa do Mundo que foram ali um pouquinho fora da curva, não só referente aos mas jogadores ali craques da Croácia, né? Foi o Suker, né, que fez. Não, o Suker era nessa Copa, foi um outro jogador que fugiu agora de 94, mas teve o Raja, né, na Romênia, que também a Romênia que era o único time que jogava bonito, né, naquela Copa. Não ganhou. Justamente. Uma pena, aquele time da Romênia era maravilhoso, velho. Lembrando que eu nasci em 94, meu nome quase foi Romário, cara. Eu nasci em outubro de 94. Meu pai era muito fã dessa seleção, né? Porque foi a primeira que ele viu vencer também, né? Então, ele era muito fã e ele ia botar meu nome de Romário, cara. Graças a Deus, meu avô apareceu na vida dele e falou: não, vai ser Patrick. E aí ficou Patrick. E André, né? Patrick e André. Um vô botou o Patrick e o outro André. A Copa trouxe, por exemplo, a gente falou de várias Copas aqui, mas a gente consegue lembrar de jogadores, assim, de várias seleções dessas outras seleções. A gente consegue lembrar de um Ross, porque acabou o Brasil, mas aí a gente lembra de outros personagens que volta e meia nem jogaram contra o Brasil na Copa de 94, caso do Raja, como a gente lembrou aqui agora, aquele búlgaro que fez 5 gols, se eu não me engano. Sabe, outros personagens também fora da casinha ali, que é só a seleção brasileira que a gente acompanha. Aí a partir daí começou a aparecer, na 98. Imagina, cara, ainda bem que era Romário, talvez, né, cara? Imagina se fosse Dunga, né? O nome do meu filho vai ser Dunga. Fudeu, né, meu irmão? Porque o Dunga fez uma ótima Copa, era capitão, levantou a taça, enfim. Vamos para a próxima Copa, então, que é uma Copa que o Brasil perdeu, né? Que foi uma Copa bem polêmica na final, que foi a Copa de 98 na França. Uma para a escalação da Copa era Tafarel no gol do Atlético Mineiro, Cafu da Roma, Aldair da Roma, Júnior Baiano do Flamengo, Júnior Baiano, nosso rei, César Sampaio do Yokohama Flugels, né, do Japão, Roberto Carlos do Real Madrid, Giovani do Barcelona, Dunga do Jubilo Iwata, Ronaldo da Inter de Milão, Rivaldo do Barcelona, Emerson do Bayern de Munique, do Bayer Leverkusen, desculpa, Carlos Germano do Vasco, Zé Carlos do São Paulo, Gonçalves do Botafogo, André Cruz do Milan, Zé Roberto do Flamengo, Doriva do Porto, Leonardo do PSG, Denilson do Real Betis, Bebeto do Botafogo, Edmundo da Fiorentina e Dida do Cruzeiro. Essa seleção dá pra ver que tem muito cara que jogava na gringa já, né? Então... Não tem o Odivan, não? Só tem o Júnior Baiano? Só tem o Júnior Baiano. Se tivesse o Odivan, a gente ia gritar mais, né? Certeza. Infelizmente, o Odivan não foi pra essa Copa. Ícone. Cara, uma seleção foda, cara. O que você acha dessa seleção? Vamos começar agora. Agora o Maurício vai falar logo de cara. O que você acha dessa seleção? De cara, é uma das... seleção que eu me lembro, assim, vagamente. Eu tenho mais lembranças da Copa de 2002, mas a seleção de 98 eu lembro que eram jogos à tarde, início assim da noite, e a seleção de começar a aparecer, no caso você falou de estar com o César Sampaio, ele começou a fazer gol logo, eu nem sabia quem era, eu era mais atento
no Ronaldinho, no caso Ronaldo, que jogava na Inter, atual o melhor do mundo. A gente conhecia algumas figuras como o Edmundo, que era reserva lá. Eu lembro que eu assistia muitos jogos do campeonato, aparecia muito o Edmundo. Então, é uma seleção que era muito forte, tinha o camisa 10, o Giovani, mas que não teve tantas oportunidades nessa Copa, justamente porque não estava rendendo muito bem na Copa, talvez não chegou com o que ele sabia jogar, mas é uma seleção que precisava, assim, de um substituto o Brasil precisava ter alguém que chamasse a responsabilidade não só para o Ronaldo, que estava sempre bem marcado em algumas partidas, e a gente começou a perceber na Copa de 98 essa atenção com o cara, entendeu? A gente começa a perceber, olha, se aquele ali é o melhor jogador, a gente vai fazer uma marcação individual nele. A Copa de 94, por aqui, saiu por ali, um ou outro jogo, alguém mais em cima dele, mas em 98 era nítido ter uma marcação específica acima do jogador que é do time adversário. Eu via muito isso, principalmente para cima do Ronaldo, mas como o Ronaldo era o melhor do mundo, sabe, e jogava demais, conseguia arrastar ali jogadores, mas a falta de um jogador para ser a sombra do Giovani, que foi para a Copa como camisa 10, e uma das esperanças de ser um desses jogadores que chamasse a responsabilidade, faltou ali para o Brasil. No mais, a seleção brasileira era muito bem formada, tinha um plantel muito bom nas suas posições, mas a falta de alguém ali para chamar a responsabilidade com o Ronaldo talvez foi para essa Copa do Mundo. Cara, e tem uma coisa muito louca nessa Copa também, que o Rivaldo foi pra Copa, né? Foi bem na Copa. E o Rivaldo também não apareceu, né? Não, mas ele foi bem, mas foi bem. Ele jogava mais à frente. Eu tô dizendo assim, um cara pra ficar ele não era meia, sabe? nessa época, o Rivaldo. Ele foi como meia, tá aqui, pelo menos na minha lista, mas no meio de uma Copa do Mundo muda muita coisa, né? Então não dá pra frisar, né? Essa Copa, eu gosto de falar que ela é um pouco do esqueleto, né, da Copa de 2002, porque você tem aqui, ó, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, e diferente de 94, não era uma seleção contestada, assim, era uma seleção muito boa. Teve os problemas ali com o Romário, mas realmente, eu não acho que nem nessa, nem em 2002 ele devia estar, como não esteve, mas nessa, eu acho que menos até que 2002, nessa daí. E teve toda aquela questão do Ronaldo, né, de ter passado mal, aí, tipo, foram ver a escalação, tava lá Edmundo, mas no final jogou o Ronaldo, acabou sendo substituído, entrou o Edmundo. No final, assim, não era para ser 3-0, mas foram as duas melhores seleções para a final, e tanto que a França depois, em 2000, foi campeão da Euro, 2002 foi eliminado na fase de grupo, mas isso é outra história, mas tanto que 2000 foi o time que, era muito do time que ganhou a Copa do Mundo, foi o time que ganhou a Euro 2000 também, e aconteceu que o Zidane, toda a situação, o Brasil traumatizado, o Zidane inspirado, deu no que deu, né? 3-0, a França ganhou, e é isso. A França era um time redondinho, bem demais, cara, então o troféu ficou em boas mãos, a seleção da França conseguiu aproveitar a fragilidade do que a seleção estava passando naquele momento, que aconteceu com o lance do Barthez fez com que tudo tomasse um de drama ali naquela partida, aí os jogadores já ficaram mais nervosos, aí fica difícil, né, com a França fazendo gol logo no início. Acabou tudo indo por água abaixo, quando foi tentar recuperar já era tarde demais, e eu acredito que se o jogo estivesse rolando, tivesse ali mais 2 horas de jogo, o Brasil talvez não conseguisse nem fazer um gol nessa partida, porque assim, a cabeça não estava legal. O torcedor brasileiro assistindo essa partida entendia que não tinha condição, a França era superior, não muito superior nas 4 linhas, mas psicologicamente muito superior à seleção brasileira, principalmente naquele dia. Se vocês soubessem, ficariam enojados, cara. Se vocês soubessem. Bom, é isso então, né? Vamos para a próxima Copa, que é a Copa que o Brasil foi penta, cara. Então, é a Copa de 2002, e os convocados, no caso, Marcos do Palmeiras, Cafu da Roma, que era capitão, inclusive, Lúcio do Bayer Leverkusen, Roque Júnior do Milan, Edmilson do Lyon, Roberto Carlos do Real Madrid, Ricardinho do Corinthians, Gilberto Silva do Atlético Mineiro, Ronaldo da Inter de Milão, Rivaldo do Barcelona,
Ronaldinho do PSG, Dida do Corinthians, Belletti do São Paulo, Anderson Polga do Grêmio, Kleberson do Atlético Paranaense, Júnior do Parma, Denilson do Real Betis, Vampeta do Corinthians, Juninho Paulista do Flamengo, Edilson do Cruzeiro, Luizão do Grêmio, Rogério Ceni do São Paulo e Kaká do São Paulo, o esquadrão do Felipão, né? A família escolar, né, no caso. A família escolar. Eu vou lembrar um pouquinho do André aqui, falando sobre os goleiros lá da Copa de 70. O Marcos, talvez, nessa Copa do Mundo, não fosse assim a escolha da maioria dos torcedores para essa Copa de 2002, que preferiu talvez o Dida, por ser um goleiro que já tem na seleção há mais tempo do que o mais teve na Copa de 98 no banco, mas a seleção se mostrou muito bem. O Felipe Scolari, o Filipão, vocês sabem que quando ele põe um plano, uma ideia de jogo, vai ser aquilo. A gente vai lembrar em Copas futuras ali a insistência dele em outras posições, principalmente no gol, mas ele botou ali, ele fez a opção do Marcos, e vocês viram que deu no que deu. O Marcos fez uma Copa do Mundo brilhante. A seleção brasileira em si jogava um futebol muito redondo, os jogadores cada um fazendo a sua função muito bem. O surgimento do Ronaldinho na Copa do Mundo aparecendo muito. No surgimento não, todo mundo o brasileiro já conhecia, mas o Ronaldinho para o mundo do futebol, não só em Saint-Germain, como foi com o tempo, mas o Ronaldinho passou a aparecer muito mais para o cenário mundial. A América do Sul já conhecia pelo que ele fez, olha o que ele fez, mas o Ronaldinho na Copa de 2002 passou a aparecer, passou a ser protagonista junto com o ataque que tinha o Ronaldo e o Rivaldo diabrados, que não tinha nem como, cara, é covardia com os adversários ter o Rivaldo e o Ronaldo no nível que estavam lá em 2002, e o Ronaldo vindo de lesão. Em 2002, sabe, como uma fênix, e o Rivaldo mesmo daqueles que aparecem. Então a seleção brasileira de 2002 teve muito do seu brilhantismo em partidas onde os dois decidiam o jogo, os dois chamavam a responsabilidade, não tinha, tu for ver, talvez o Ronaldo não fez um jogo ruim nessa Copa, o Rivaldo também talvez não, Ronaldinho talvez por aquela falta lá no jogo contra a Inglaterra, mas também teve o gol, mas também poucos jogadores da seleção brasileira tiveram jogos da Copa do Mundo, e o resultado foi o Brasil ser pentacampeão, numa seleção que talvez quisessem ter um pouco mais de jogadores, como talvez o Romário, né, que ainda reclama, mas uma seleção bem redondinha, que trouxe um resultado, fez, apesar das dificuldades em algumas partidas, principalmente com a Bélgica e com a Turquia, o Brasil que trouxe o Penta e foi muito bem na Copa de 2002, trazendo de volta ali aquele cenário que ficou um pouco chato, né, na Copa de 98 pelo que aconteceu, mas que trouxe de volta ali a seleção brasileira para os... Cara, eu vou falar antes do André rapidinho, só uma coisa rápida mesmo, não vou nem entrar em detalhes, né, vocês são muito... Cara, tô tipo, muito feliz de ter vocês aqui nesse programa, porque vocês manjam muito, cara, isso é muito legal, cara, tô muito feliz mesmo, tem coisas que eu nunca ia imaginar que ia acontecer e vocês estão falando, eu tô muito feliz pela presença de vocês dois, mas eu quero falar que essa Copa foi a primeira Copa que eu vi, cara, eu sou de 94, então eu tinha 7 anos nessa Copa, e foi a Copa que eu comecei a gostar de futebol, cara, né, então, e eu era muito fã do Marcos e do Rogério Ceni, que eu fui goleiro, né, cheguei a ser goleiro de futsal profissional, por conta deles, então eu era muito fã dos dois, cara, né, então essa Copa pra mim assim, a nostalgia pura, assim, quando eu comecei eu vi o primeiro futebol na minha vida acordando de manhã por causa do meu pai acordava de manhã por conta disso, e aí eu acordava com ele de manhã, e eu nem sabia que porra era, ele falava, era 3 da manhã, aí ele acordava e eu acabava levantando também, eu era molequinho, tinha 7 anos, aí eu via aquele jogo, eu não entendia merda nenhuma, mas eu, cara, ficava fascinado. Caraca, mano, a galera gritando na rua, tá ligado? Por conta desse jogo, eu não sei que porra é essa, mas eu quero saber o que é. Então o futebol, essa Copa pra mim é muito importante, cara. Não é a minha favorita de times, mas de sentimento, essa e a de 2006, cara, são as minhas favoritas, porque foram as Copas que eu realmente comecei a acompanhar mais esse amor que a gente tem por Copa, né, cara? Então, pra mim, essas duas Copas de amor afetivo são os melhores. Depois a gente vai falar da de 2006, lógico, mas eu queria só falar isso aí rapidinho.
André, pode falar agora, tá? Então, eu, em 2002, na época da Copa, eu fiz 6 em agosto, mas eu tinha 5 anos. Eu tenho algumas memórias. Eu lembro que, como tinha jogo de manhã, eu lembro de assistir jogo na escola. Não foi uma Copa assim que eu acompanhei muito, mas eu acho que é uma seleção que chegou muito contestada, porque quase não classificou para a Copa, né? Se não é o Felipão chegar ali e fechar o time, e, sabe, peitar uns caras que nem o Romário, chamar uns caras assim que eram bons nos times deles, mas o pessoal ainda contestava, porque já tinha muito aquela pressão de trazer uns caras da Europa, como tinham alguns, mas, por exemplo, ele ter trazido um Gilberto Silva, que eu amo o Gilberto Silva, um Kleberson, que depois na Copa o Kleberson veio a ser importante, aliás, só na Copa também, e tanto que ele no meio da Copa tirou o Juninho Paulista e colocou o Kleberson, sabe, ele fez ali aquela família, ele fechou o grupo. Eu acho que ele fechou o grupo e também era assim, não tinha, o que a gente vai ver na outra Copa, não tinha, tipo, a imprensa não tinha livre acesso à seleção, e acho que isso na outra Copa atrapalhou muito. Era uma seleção que jogava com 3 zagueiros, né, o Edmilson fazia um líbero ali, aliás, foi muito bem. O Patrick riu do Anderson Polga, mas no jogo que o Anderson Polga jogou, ele foi bem. Aí, hein? Ele foi bem no jogo que ele entrou. Cara, mas na época foi muito contestado, por isso a minha risada. Ele e o Kleberson, né, foram bem contestados nessa... E o Kleberson, e se não fosse o Kleberson, talvez a gente não tivesse ganhado, cara, porque a gente tinha um probleminha ali no meio campo, probleminha não só na marcação, mas de trazer a bola do meio para o ataque, e o Kleberson fez bem essa função. Acho que daí você tinha ali Roberto Carlos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, só os caras, sabe? Eu acho que também a grande contestação foi o Ronaldo vinha de lesão, o Rivaldo não tinha feito uma boa temporada, mas eles vieram e deram conta. Eu acho que deram conta muito bem, né? Os 2 melhores da Copa, tem quem defenda que o Rivaldo foi melhor que o Ronaldo, tem quem defenda que o Ronaldo foi melhor que o Rivaldo, mas eu gosto de colocar os 2, apesar do grande herói ter sido o Ronaldo, né? 2 gols na final, eu gosto de colocar os 2. Lembrando que os 2, cara, tinha uma parada muito louca dos 2, que eles não tocavam a bola pra eles mesmo. Eles estavam meio que fazendo uma birra ali. E literalmente, cara, nenhum passe do gol do Ronaldo foi passe do Rivaldo, e nenhum gol do Rivaldo foi passe do Ronaldo, se vocês analisarem bem. Mas teve um corta-luz espetacular, né, do Rivaldo. Não, o corta-luz, mas ele não tocou, ele mesmo fala numa entrevista. Não, mas e o corta-luz? Mas se ele tivesse tocado, se ele fosse egoísta, ele tinha tocado e tentado fazer o gol. Exato. Brincadeira. A gente já estava falando nas Copas anteriores sobre como a Copa as Copas começaram com a evolução, elas passaram a não ser só as 4 linhas, a gente passou a prestar atenção em outros personagens dessa Copa. E essa Copa do Mundo, fugindo um pouco da seleção brasileira, ela tem só prestar atenção, porque em Copas anteriores a gente está prestando atenção no Brasil e é isso, acabou. O Brasil ganhou. Não interessa quem o Brasil ganhou. O Brasil ganhou, o Brasil acabou. Mas teve partidas difíceis, a gente viu uma Bélgica muito competente nessa Copa, a Turquia, que perturbou o Brasil em 2 jogos, teve o gol mais rápido das Copas do Mundo sendo da Turquia, a Coreia do Sul tendo um dos destaques muito ali com a ajuda da arbitragem. A galera ainda questiona muito que os árbitros estavam bastante favoráveis para a Coreia do Sul. E o que eu destaquei em Copas atrás, que um jogador foi praticamente expulso do país onde jogava, só para matar essa aí. Um vídeo pro meu canal falando sobre isso, que era como assim? Porque é o nome do atacante da Coreia do Sul que fez o gol na Itália, num jogo muito roubado, e o jogava no Regina. E aí a galera do Regina, quando ele voltou para lá, ele virou persona non grata na Itália e mandaram ele sair fora, porque ele não podia ter feito um gol na Itália num jogo onde os italianos ficaram perdidos porque foi um jogo muito roubado, mas a Coreia do Sul passou passou de fase e conseguiu chegar até só uma coisa que eu queria destacar, que o Patrick falou, que o Cafu foi o capitão, realmente. Mas ele foi o capitão porque o capitão se machucou, né? O Emerson. Muito. Tem um azar o Emerson em Copa, né, cara? Muito pouco tempo antes da Copa ele se machucou. Eu acho que já tinha sido até convocado, né? Ele se machucou e machucou o ombro, né? Acabou não indo. E isso veio atrapalhar depois em 2006. Quando a gente chegar em 2006, eu falo.
Vamos para 2006, então. Já deu o gatilho aí para 2006, vamos para 2006. Prevejo que seria cancelado. Melhor Copa, eu falo logo, a melhor Copa e... O Brasil tinha uma seleção... Não é essa, daí foi sensacional, mas o Brasil tinha uma seleção maravilhosa também e acabou, né, não ganhando a Copa, mas foi uma Copa muito marcada, acho que foi uma das primeiras Copas que eu realmente acompanhei, tinha álbum da Copa, tinha tudo, tinha um monte de livro. Oi? O primeiro álbum de Copa que eu tenho é de 2006, tu ainda tem o teu aí? Eu não tenho, não, eu não sei onde é que tá, eu nunca fui de guardar coisas, só camisa mesmo, né, porque não tem como perder, né, mas o álbum eu perdi. A seleção daquela época era Dida, né, do Milan, Rogério Ceni do São Paulo, Júlio César da Inter, Cafu do Milan, Lúcio do Bayern de Munique, Juan do Bayer Leverkusen, Roberto Carlos do Real Madrid, Cicinho do Real Madrid, Luizão do Benfica, Cris do Lyon, Gilberto do Hertha Berlim, meio campo Emerson da Juventus, Kaká do Milan, Ronaldinho Gaúcho do Barcelona, Zé Roberto do Bayern de Munique, Gilberto Silva do Arsenal, Mineiro do São Paulo, Juninho Pernambucano do Lyon, Ricardinho do Corinthians. Atacantes só 4, né? Adriano da Inter, Ronaldo do Real Madrid, Fred do Lyon e Robinho do Real Madrid. O que você tem para falar dessa seleção, André? Agora vamos começar pelo André. Então, diferente de vocês, eu tenho raiva dessa seleção, porque para mim perdeu porque fez tudo errado, cara. Por isso que eu acho, perdeu porque fez tudo errado. Era uma seleção muito saudosista, cara. Não, mas a gente ama a Copa de 2006, tá? A gente não... Ah, tá, entendi. Eu tenho raiva do Brasil de 2006, porque eu achava... Eu comecei a achar depois, né? Porque na época você não tinha muita noção, né? Eu achava muito saudosista, assim... Cafu já não era mais para estar, foi para bater o recorde, o Roberto Carlos também já não era mais para estar, o Emerson foi porque por conta da situação de 2002, que ele acabou ficando de fora e o Parreira acabou meio que... Foi o que eu falei, o Parreira foi muito corajoso em 94, mas essa coragem faltou em 2006. Tem muita coisa para falar, na verdade. Era uma seleção que tinha muito oba-oba, porque os caras, era gente invadindo o treino, era imprensa, acesso livre na imprensa, isso atrapalhou muito. Eu acho que o Parreira tinha que ter sido mais firme, assim, tem muita coisa que eu não gosto. Eu acho que, tanto que 2005 foi muito bem da Copa das Confederações, ganhou da Argentina de 4-1 na final, mas uma coisa que o pessoal não lembra, quem que eram os laterais da Copa das Confederações? Era Cicinho e Gilberto. Que estava no banco em 2006. Sim, que foram reservas em 2006. E ficou muito claro nitidamente os problemas físicos, tanto do Roberto Carlos quanto do Cafu. Inclusive, tem uma capa da Placar, e de uma matéria feita pelo Lédio Carmona, que ele diz que na capa diz, eles não estão bem. Daí tava lá o Roberto Carlos, o Cafu e o Dida. O Dida ainda foi bem na Copa, aliás, no jogo contra a Gana, assim, apesar de ter ganho de 3-0, os caras foram para cima, o Dida foi muito bem naquele jogo. Mas teve isso assim, eu acho que o Dida não comprometeu, mas fisicamente dava para ver que o Cafu e o Roberto Carlos estavam assim. Eu acho que o Emerson não estava nessa capa, mas acho que é o mesmo caso. E tem uma outra questão que o pessoal tinha a questão do quadrado mágico. Só que o quadrado mágico, ele tinha jogado poucas vezes junto, muitas vezes alguém estava fora, por qualquer que seja o motivo, e quando ele jogava junto, não dava tão certo. Tanto que chegou no jogo contra a França, o Adriano foi banco naquele jogo. Porque jogou o Juninho, aliás, muito mal posicionado, né? O Adriano fisicamente também, né? Digamos assim, no quesito peso da Ronaldo. O Ronaldo também estava mal fisicamente, mas tanto que os jogos que o Ronaldo fez gol foram aqueles jogos mais fáceis, assim. Tem gente que defende a não convocação do Ronaldo. Eu já defendi por um tempo, mas eu acho que se não chama o Ronaldo, ia chamar quem? Mas o Ronaldo, ele, sei lá, ele nunca foi... Ele faltou ele ser mais pivô em 2006. Talvez por fisicamente não estar tão bem, não tenha conseguido. Fez aquele gol contra a Gana, né? Bateu o recorde. Tem gente que defende a não convocação dele, mas eu acho que por não ter outro, eu acho que tinha que chamar ele mesmo. O Ronaldo é o Ronaldo, né? Tanto que fez gol, mas
mas não era mais o Ronaldo Fenômeno, era a fase do Ronaldo Presidente. Eu não sei se vocês lembram que nessa época o pessoal da seleção não chamava ele de Fenômeno, chamava ele de Presida, que ele era como se fosse o presidente ali da concentração, e isso acabou acarretando em muito oba-oba. Eu, por exemplo, acho que o Robinho tinha que ter sido titular a Copa inteira. No jogo contra a França não foi também. Eu acho que o Parreira também, ele deu uma entrevista muito infeliz falando: eu vejo as outras seleções, está todo mundo jogando que nem o Brasil, no 4-4-2 de sempre, não sei o quê. Daí chegou na Copa, todo mundo jogava no 4-2-3-1, que era 2 volantes ali, que até apoiavam bem, um cara no meio, 2 abertos e um centroavante só. Eu acho que eu teria feito isso na seleção, colocado o Kaká de meia, Robinho de um lado e o Ronaldinho do outro. O Ronaldinho sabia fazer a ponta, tem gente que diz que o Ronaldinho era meia. Quem diz isso não acompanhou a carreira do Ronaldinho. O Ronaldinho decepcionou muito, porque ele estava bem fisicamente, era o atual melhor jogador do mundo, não foi bem. Aliás, o Brasil tinha os 2 melhores jogadores do mundo na época, que era o Ronaldinho e o Kaká. O Kaká, tanto que em 2007 veio a ser o melhor do mundo. O Kaká ainda foi bem na Copa, tanto que ele foi um dos caras que foi bem crítico a esse clima de oba-oba, tanto que depois do primeiro jogo, que foi o jogo que ele jogou sozinho, ele ainda deu uma cutucada e falou. Ele deu uma cutucada e falou: o pessoal não. Desculpa, Maurício. Ele tá com isso. Tanto que o Kaká dá uma cutucada falando que o pessoal não estava muito compenetrado fisicamente, e a gente viu que esses problemas acabaram resultando no que foi o jogo contra a França. O Brasil, assim, fez 2 jogos muito bons, assim, em questão de resultado, porque eu não acho o jogo contra a Gana, o Brasil foi tão bem, é que os caras foram para cima com tudo e acabou ajudando o Brasil. Mas o único jogo bom do Brasil mesmo foi contra o Japão, assim, e o Brasil já classificado, o Japão já eliminado, e era uma seleção já muito mexida também. Tinha tirado os laterais, jogou Cicinho e Gilberto, o Juninho jogou, sabe? Acho que foram... O pessoal lembra muito do time, lembra muito da situação do quadrado mágico, mas quando se analisa por fora, assim, eu só fui perceber muito depois, né? Porque eu era moleque também. Quando você analisa por fora, você vê as coisas que deu errado, assim. Mas tinha coisas boas também. A gente tinha a melhor zaga do mundo, para mim, na época, que era Lúcio e Juan. Muito bem. Aí, tanto que, para mim, o melhor jogador do Brasil naquela Copa foi o Zé Roberto, que só veio virar titular durante a Copa, né? Daí ele percebeu que tinha que tirar o Emerson, né? Um pouco tardio. Acho que podia ter percebido que dava para tirar os laterais também. Mas acabou não acontecendo. Eu guardo mágoa do Parreira até hoje por causa dessa Copa, que eu acho que ele foi muito feliz em muitas declarações, falando, sabe, ter fechado o time da Copa muito antes da Copa, sabe, daí os jogadores meio que se acomodaram, aí não chegaram tão bem fisicamente. Acho que eu guardo mágoa dele até hoje por causa disso. Mas era uma boa seleção, mas eu não acho que ganharia justamente por causa desses problemas. Como todo mundo fala, seleção do Oba-Oba, né? O Edmilson, né, que era para ter jogado, se machucou, e muita gente falava que ele ia ser titular no lugar do Emerson, aí ele se machucou, convocaram o Mineiro acabou nem jogando, mas foi convocado que tinha que convocar alguém. E foi isso. O Juninho foi bem, mas no jogo da França, ele foi mal porque o Parreira escalou ele numa posição que ele nunca jogou, que era aberto na direita, né? Então eu tenho muita mágoa do Parreira desde essa Copa aí. Você destruiu a melhor Copa pro Maurício, velho. Você destruiu, mano. Não, agora ele vai odiar essa Copa, velho. Ele vai odiar essa Copa. Não é, a seleção brasileira, ela tinha esse oba-oba, mas o que eu digo assim, a Copa do Mundo de 2006 é uma atmosfera diferente, porque foi quando tu acabou de mencionar que uma das primeiras que tu lembra, mas se tu for ver, a gente que é a geração 90 ali, a gente viu a Copa de 2006 como uma das primeiras. A era da Copa de 2006 foi acompanhando a gente no futebol até pouco tempo. Ainda tem muita gente que jogou a Copa de 2006 que a gente ainda vê jogando. O Messi, por exemplo, estava começando lá na Argentina. Ele fez um gol. Então, o primeiro gol dele na Copa, depois ele só foi fazer outro lá na frente, né, em 2010 ele não fez. E a gente uma seleção da Espanha, ali com aquela galera
dos jovens, sabe? Puyol, o Davi, as seleções assim que tudo a gente começou a decorar. A gente viu a seleção francesa se aposentando, a seleção campeã de 90 começando a se aposentar, caso de Zidane, aí logo depois vem o Vieira, enfim, a galera ali, o Barthez. A gente viu uma galera surgindo da França, Puyol, o Davi Villa, Fernando Torres, Casillas, enfim, a gente começou a ver a galera crescer. E a galera da Itália ali sempre muito boa. A gente já começou a ver a Itália desde 2002, mas em 2006, que foi a campeã, a gente começou a prestar mais atenção ali sabe, a galera que a gente começou a... Quem? A própria Alemanha, né? Já tinha alguns jogadores que depois vieram a ser da geração de ouro alemã, né? Já tinha o Lan, o Klose, já tinha o Klose fez uma Copa em 2002 muito boa. O Klose foi campeão em 2014, mas eu não sei se eu considero ele geração de ouro. Geração de ouro, eu não sei. Tanto que depois bateu o recorde do Ronaldo, né? Que, infelizmente. Mas também lá em 2002, aí ele pegou a Arábia Saudita, aí fica fácil. Se o Ronaldo pega uma Arábia Saudita, o Ronaldo, né, ninguém alcançava mais o Ronaldo. E o Klose era um cara que em clube ele foi muito contestado, né? Em clube, ele era muito contestado. Mas assim, é um cara que cresce. Pega a Costa do Marfim de 2006, talvez seja a melhor Costa do Marfim que já jogou. Portugal com o Figo e o Cristiano Ronaldo, só isso. Holanda também era muito forte. É difícil assim saber, tu esquecer, porque é uma seleção. Teve aquele jogo muito foda na Copa de 2006, acho que é o melhor jogo pra mim que eu já vi. Quem falou que foi Holanda e Portugal, que foi o jogo de Holanda e Portugal nas oitavas, cara, que teve acho que 17 amarelos e 4 vermelhos, tá ligado? Foi o jogo da história que teve mais expulsão e mais amarelos. Tá, e tu pega a seleção da Holanda, que talvez a seleção de 2006 ela fosse até mais forte do que a seleção que foi de 2006, chegar na final. A Inglaterra de 2006 era uma seleção muito boa, mas que precisava de uma experiência. Enfim, a Copa de 2006 tem um cenário muito legal. A seleção brasileira tinha esse clima de oba-oba, gente que conhecia os do Brasil, a gente acreditava que a qualquer coisa o Brasil fosse ganhar. Era muito legal. Tinha Riquelme, tinha Sorin, tinha o Veron. Era uma boa seleção. Saviola. O Tevez jogou, não lembro. O Tevez jogou. Ele destruiu com a Sérvia também. Fez um gol dele lá. A própria Itália, velho, que o pessoal fala, era uma seleção que ganhou, mas não era boa. Eu discordo muito, cara. Era muito bem treinado. E era muito bem treinada, né? Eu sou fã do Peter Crouch e ele barrou o Crouch na seleção inglesa, então eu não gosto do Capello. Entendi. Bom, a gente falou muito de 2006 já, falamos pra caramba, acho que mais do que as outras até. Mas vamos pra 2010 agora, que vai ser a última Copa que a gente vai falar. Depois a gente vai falar da de 2014, 2020 e 2018, que é mais parecida com a de 2022, que a gente vai ter ainda no Catar, né? A gente vai fazer um programa mais especial. A gente vai fazer um especial com as seleções da era Neymar. Exatamente, eu ia falar, o André já antecipou. Muito obrigado, André, por falar por mim. Então a gente vai fazer um programa especial de 2014 e 2018, que mais parecem com essa nova trajetória da seleção de 2022, né? Bom, a escalação de 2010, que foi na África, né? A primeira Copa na África, que a gente já lembra da vovuzela de cara, né? Era Júlio César da Inter, Doni da Roma, Gomes do Tottenham, Maicon da Inter, Daniel Alves do Barcelona, Lúcio da Inter, Juan da Roma, Luizão do Benfica, Thiago Silva do Milan, Gilberto do Cruzeiro, Michel Bastos do Lyon, Gilberto Silva do Panathinaikos, Felipe Melo da Juventus, Josué do Wolfsburg, Elano do Galatasaray, Ramírez do Benfica, Kleberson do Flamengo, Kaká do Real Madrid, Júlio Batista da Roma, Robinho do Santos, Luiz Fabiano do Sevilha, Nilmar do Villarreal e Grafite do Wolfsburg. O técnico era o Dunga. Vamos lá, então. Primeiro, o Maurício, fala um pouquinho dessa Copa aí. Fala você logo de cara. Talvez a seleção brasileira que tenha trazido, que recuperou o que 2006 acabou deixando, né? Que foi aquela... Mas as eliminatórias do Brasil, cara, ganhando da Argentina lá na Argentina, da maneira que foi, desde da Copa América de 2007, que o Brasil, do Rosário, muito alternativo, ganhou a Argentina, muito boa. Pega a escalação da Argentina na Copa América de 2007.
o Brasil e me diz de quanto o Brasil poderia pegar uma sacola da teoria. Na prática foi 3-0 para o Brasil, até porque a Argentina acaba sendo um freguês aí favorito da seleção, e o Brasil foi construindo essa confiança desde a Dunga a partir dessa Copa. E foi levando, ele foi trazendo a galera, mas fica o que ficou em 2000, o grupo ali dele, aquilo. O Michel Bastos na esquerda e vai ser isso. Para a Copa de 2010 ele foi, o Michel Bastos foi até bem, a seleção brasileira jogava muito bem, o Kaká em várias declarações já disse que não estava 100%, mas era o camisa 10. Chegou machucado, né? Faltava uma sombra para o Kaká nessa Copa do Mundo. O Brasil jogou muito bem, só que perdeu no detalhe para a Holanda, detalhe que a Holanda teve ali, acordou para a partida e conseguiu fazer as suas jogadas, mas a Copa de 2010 para o Brasil, que entrou ali tentando recuperar o prestígio de outras Copas, com o cenário ali onde jogadores já tomavam uma responsabilidade diferente. A gente lembra que a dupla de defesa do Brasil era a que vinha acompanhando a seleção desde tempos atrás, que é o Lúcio. Mas a lateral direita, eu comecei demais, incontestável. Lúcio e Juan, o André já até falou aí, talvez a melhor dupla de zaga. Também, muito bem. Só que aí no detalhe contra uma Holanda, num jogo que o Brasil até bem, a seleção tava... A gente dominou eles, né? Primeiro tempo. Demais. Ninguém esperava o segundo tempo como foi aquele. A seleção em si na Copa começou a mostrar ali desde as primeiras partidas o modelo de jogo, que claro, brilhante, se quem quisesse ter espetáculo, ver jogada ali de diferente, bota lá o DVD de 2002, lá de 2006 um pouco, mas 2010 era uma equipe que jogava justamente pelo lado, uma equipe que jogava para decidir as partidas, para fazer gol, que não tinha talvez tanto momento de brilhantismo, mas que volta e meia algum jogador fazia ali algum lance que acabava chamando um pouco mais de atenção. Era uma seleção boa, carregada muito, que desde as eliminatórias, Copa América, o Robinho acabou carregando muitas vezes a seleção, mas no segundo tempo desastroso, no que diz respeito falando, muita gente, claro, a Copa vai ter vilão e vai ter herói. A galera vai botar o Felipe Melo como vilão dessa. Mas vale lembrar que ele fez muito bem, deu até o passe para o Robinho no primeiro gol, mas a Copa, ela tem disso. Você pode estar ali, você está sempre na divisória de ser o herói. No momento ali do segundo tempo, acabou tendo a Holanda o destaque para do Sneijder, e deu no que deu, né? Sneijder estava voando também naquela temporada, e o Brasil acabou não passando pela Holanda, mas era forte candidato, ia bater de frente ali com outras seleções, não sei se contra uma Espanha ali poderia ter um embate ali um pouco difícil, mas a Holanda, no que diz respeito ali a modelo de jogo, a jogar para frente, estava um pouco melhor que o Brasil no papel, mas no campo o Brasil conseguiu dar uma muito boa, mas no segundo tempo acabou não sendo muito bom para a seleção brasileira, mas em si foi uma Copa muito boa. O Brasil apresentou muito bem o futebol, talvez contra a Coreia do Norte ficou aquela vontade de querer dar uma sacolada, mas não é o modelo do Dunga, é assim, mais de resultado e vencer, e o Brasil acabou não passando da Holanda ali nas quartas. Então, eu gosto muito da Copa de 2010, acho que é uma seleção brasileira que muita gente injustiça, assim. Eu tenho um carinho especial, né? Porque meu jogador favorito de todos os tempos estava naquela seleção, né? Que é o Luiz Fabiano. Mas eu acho que foi muito uma seleção resposta a 2006, assim. Acabou o oba-oba, assim. O Dunga, inclusive a relação da imprensa com o Dunga era horrível, né? Ele chegou a chamar o Alex Escobar de cagão. Era horrível, mas é porque ele queria fechar aqueles caras para não ter aquele oba-oba de 2006, sabe? Eu acho que ele teve coragem, mas às vezes faltou um pouquinho de noção, mas teve coragem. Tanto três caras ali foram muito pelo que tinham feito na famigerada Copa América de 2007, né? Que foi 3 anos antes. Ele levou um aproveitamento, André. Cara, a Copa das Confederações também, que eu esqueci de destacar, foi muito não tem bom. nem... Aquele jogo contra os Estados Unidos lá, não, foi muito bom. Para mim foi o melhor trabalho. Desde 2002 foi o melhor trabalho. Até hoje, para mim, foi o melhor trabalho da seleção. Acho que era um time que era muito físico e muito de contra-ataque. Tanto que quando tinha que propor jogo,
tinha problemas. Chegou a perder para a Bolívia, sabe? Mas daí quando pegava um time que propunha jogo, o Brasil deitava. Tanto que fez 4-0 na Argentina, 3-0 no Chile do Bielsa. Por isso que eu acho... Souza não dá pra... Por isso que eu acho que a gente teria chance sim contra a Espanha, porque a Espanha era um time, mesmo que não fazia muito gols, propunha muito jogo. E acho que o jogo do Brasil ia encaixar e poderia dar bom. Poderia dar bom. Ele foi uma seleção que pôs ordem na casa, tanto que na primeira convocação, não sei se o pessoal vai lembrar, no primeiro jogo, ele convocou o Ronaldinho e o Kaká, mas no primeiro jogo eles ficaram no banco. O Ronaldinho depois acabou não conseguindo se recuperar para a Copa, o Kaká se recuperou, mas chegou lesionado. Tem toda a questão da Copa América, como eu falei, da Copa das Confederações. Deixa eu ver aqui mais. Era uma seleção que jogava no 4-4-2 losango. Eu acho que podia mudar algumas peças, até podia, mas era o time que tinha dado certo em tudo, entendeu? E ninguém chegou mal fisicamente, tirando o Kaká, mas ali não foi porque ele não se preparou, foi porque tinha uma lesão, mas tinha os absurdos, né? Kleberson, reserva do Flamengo, foi convocado, Michel Bastos, que era um ponta-direita, jogou de lateral esquerdo, apesar de não ter comprometido. Eu não acho que Felipe Melo é vilão, mas eu acho que todo mundo falava que aquilo podia acontecer, porque ele perdia a cabeça muito fácil, e ele estaria na minha convocação, mas eu não sei se ele seria titular, porque ele jogou de segundo volante, mas ele era bom mesmo de primeiro, só que primeiro tinha o Gilberto Silva, estava jogando muito na posição. Eu sou um cara que teria levado talvez o Thiago Motta, que estava numa fase muito boa, ou até o Hernanes, assim, que foi um cara que contestaram, assim, talvez dava para ter levado. Eu acho que o meio-campo, quando o Kaká, por exemplo, não tivesse, né? Mas eu acho que, por exemplo, o pessoal que era muito novo, o Neymar e o Ganso, eu não levaria, porque eu acho que aquilo seria, não tanto para o Ganso, que depois ele ia se lesionar, mas ninguém sabia que ele ia se lesionar. Mas para o Neymar seria muito prejudicial, porque eu acho que ele não ia encaixar naquele time, acho que aquilo lá podia ser muito prejudicial para a carreira dele. Eu gosto dele não ter sido convocado. O Ronaldinho e o Adriano, que muitos pediram, eu acho que não tinha por que convocar, sabe? O pessoal contestava muito o Grafite, assim. Mas o Grafite tinha sido o maior artilheiro da Europa, né, no ano. O próprio Josué, que também era do Wolfsburg, eram caras que estavam bem, que o pessoal contestou, mas talvez por não serem caras muito conhecidos, né. Assim, o Daniel Alves, que jogou de meia, né, naquela Copa, porque teve aquela infeliz lesão do Elano, cara. O Elano estava sendo nosso melhor jogador nos primeiros 2 jogos. Tanto que fez gol nos 2, né. Aí chegou o Tioté na maldade, eu acho que foi na maldade, porque você vê aquele lance, não tinha por que ele colocar o pé daquele jeito. Ele foi lá, machucou o Elano ficou fora da Copa, e entrou o Daniel Alves, que foi bem tanto. Muita gente, quando ele estava de meia no São Paulo, e não estava muito bem, todo mundo fala, o cara nunca foi meia, mas se você pegar a Copa de 2010, ele jogou de meia. Sabe, eu acho que foi uma seleção que realmente perdeu por detalhe, não foi por uma força externa, assim. E depois as outras Copas a gente vai falar mais para frente. Mas eu gosto muito dessa Copa. No geral, foi a Copa que eu mais me diverti. Eu gostava muito daquele time da Espanha. Acho que teve aquele jogo Gana e Uruguai, que o Suárez salva com a mão. O Forlán sendo o melhor jogador da Copa, sabe? Muita coisa legal. Eu gostei muito daquela Copa. Eu vou até talvez repetir o que eu vi uma vez no que tem da galera que faz, que comenta muito sobre futebol, que é o Falha de Zaga, é que essa derrota do Brasil para a Holanda, ela é uma derrota assim que a gente fica quieto, porque ela foi uma derrota normal. Tudo bem que o Brasil perdeu no detalhe. É normal, a gente não tem o que questionar. Não teve externo, não teve, sabe? Talvez a expulsão do Felipe Melo. Ele mandou mal, né, na expulsão. Também eu não gosto também que, tipo... Sim, eu não acho que ele foi vilão, mas aquilo não se faz também, né? Também na questão do Neymar, talvez queimasse o filme dele ali, ele era muito jovem e também muito irresponsável. Não é questão da juventude, porque ele é jovem, é porque é a causa da irresponsabilidade. Existem jogadores novos, mas que têm uma responsabilidade um pouco melhor, tem uma imagem um pouco melhor para representar isso.
Mas a seleção talvez ficou pendente muito de para suprir ali a ausência do Kaká. No caso, estava sendo o Elano, e perdeu o Elano, acabou, sabe? Não tinha alguém para repor. Então, uma derrota no detalhe que acabou deixando. Foi a única derrota, assim, sabe, que o Brasil que foi justamente como esse, mas fora isso, o trabalho foi. Eu senti muito, eu era muito envolvido com aquela seleção, né? Agora, voltando a falar do Luiz Fabiano aqui, que foi bem na Copa, né? Não fez gol nas quartas, mas nos outros jogos fez um golaço lá, roubado, mas golaço. Ele deu 2 chapéus ali, dominou com a mão, mas foi um golaço. Acho que ele. Eu acho que ele foi muito bem na Copa. Eu acho que desde o Luiz Fabiano a gente não tem aquele centroavante lá que você sabe que vai ser garantia de gol, sabe? Podem falar, o Fred era um pouco, mas sei lá, não era do. Não era do mesmo nível do Luiz Fabiano, assim, tipo. Tanto que na Copa ele não conseguiu jogar, porque a bola não chegava, né? Mas 2014 a gente fala mais pra frente. Acho que o Luiz Fabiano, mesmo quando não chegava, ele fazia chegar, assim. Tem aquele gol do Maicon lá, que o Maicon fez aquilo a carreira inteira e deu certo na Copa também, né? Carreira inteira fazendo aqueles gols, né? Deu certo na Copa e a carreira inteira fazendo aqueles gols. Chegou na Copa e fez, sabe? Acho que eu gosto muito do Maicon. Não sei, era isso. Sabe, a zaga muito bem, apesar de ter falhado contra a Holanda. E só um detalhe antes de encerrar é que o Dunga já declarou que o Adriano não foi, porque o Adriano não conseguiu, ele não cumpriu o que ele prometeu, que era se cuidar para essa Copa do Mundo. Então ele deixou muito claro que o Adriano só não foi porque ele não conseguiu se cuidar e acabou perdendo a confiança no Adriano. E aí, mas sabe uma coisa que eu acho? Que se o Adriano fosse, ele não iria no lugar do Grafite. Acho que ele ia no lugar do Nilmar, cara. Eu não sei porque eu acho que o Dum... Porque a temporada do Grafite tinha sido muito boa, cara. Assim, eu gosto dessa Copa, assim. Eu acho que é isso. Patrick, eu acho que se ele encerrar? Então, mesmo. Sim. Oi? Só se ele levasse o que a gente ia questionar Afonso Alves? Mas tinha números para provar o título, então tá tudo certo. Afonso Alves era o Robinho ruim, tá ali, o Júlio Batista também, pra mim, não deveria estar ali, cara. Júlio Batista, pra mim, não deveria estar. Robinho também não. O Robinho ele foi carregado pelo Neymar e pelo Ganso e foi para a seleção por ter já experiência, né? Então ele não deveria estar. Quem mais? Felipe Melo estava fazendo uma boa um bom ano, mas ele não era titular absoluto na Juventus, então não deveria estar também. Ele não foi bem em 2010. Apesar Kleberson, pelo amor de Deus, né, cara? Kleberson, pelo amor de Deus, né, cara? O Dunga tá de brincadeira, velho. Vá tomar no cu. A seleção é maravilhosa, mas é a primeira seleção que eu reiteio mesmo e é isso aí, velho. Tem muito nome aí que não tem nada a ver. Patrick meteu o pé na porta, hein? Não, lógico, cara. Olha, a defesa até que vai, tá ligado? Defesa até que vai. Goleiro também, apesar que o Doni era um goleiro bom, mas o Doni nem jogou, cara. Então, eu sei, mas foi pra Copa. Copa do Mundo, pelo amor de Deus, não deveria nem ir. Elano até que vai, mas, mano, não sei se iria pra Copa também. Tava jogando num time bem da Turquia, velho. Então vai cagar, tá ligado? Eu não chamaria nem fudendo. O Kaká, beleza. Kaká é um bom jogador, mas pra mim não seria o 10 dessa seleção. Porque o Kaká não tava indo tão bem no Real Madrid. Mas é o Kaká. Pra mim, o melhor jogador da seleção é o Kaká, né, de 2010. Não tem outro a nível dele. Ronaldinho Gaúcho não foi para essa Copa. Beleza, eu sei saudosista, mas o Ronaldinho Gaúcho, porra, se chama Josué, se chama Felipe Melo, se chama Gilberto Silva Velho, chama a porra do Ronaldinho Gaúcho, velho. O Gilberto Silva já tinha 34 anos, mano. Vai tomar no cu, entendeu? Ramírez ainda tava se consolidando. Mano, essa Copa tem vários bagulho que eu não gosto. O Luiz Fabiano jogava muito. Sevilha tinha ganho já. Sevilha chegou a ganhar 5 títulos, né, seguidos na Liga Europa. Acho que tinha ganho o primeiro e o segundo, se eu não me engano. E o Neymar, o Grafite, ok. Olha esse ataque, né, meu irmão? Júlio Batista, Robinho, Luiz Fabiano, ok. Neymar e Grafite. Só o Luiz Fabiano, pra mim, ok, assim, que é um cara que realmente deveria estar lá. O resto é que não tinha quem botar também, né? O Júlio Batista,
um atacante, pô, brincadeira, né, velho? Mas, enfim, desculpa falar muito aí, gente. Baixou, né? Mas só complementando. Mas só complementando o que você falou, mas alguns eu acho defensável. O Robinho foi o melhor jogador durante a campanha toda da seleção, tinha sido o melhor jogador. Eu acho que ele ter fechado alguns caras, mas, por exemplo, os absurdos dos caras de 2007, eu concordo com você. Doni e Júlio Batista e o Kleberson não dava, que foi o pessoal que ele era grato em 2007, aí não dava. Mas de resto, eu acho, e o Michel Bastos, eu acho que não, pela posição dele, né? Ele não era lateral esquerdo, mas foi bem até. De resto, eu acho bem defensável. Acho que dava para levar o Thiago Motta, talvez o Maxwell na lateral esquerda, mas sei lá. O Thiago Motta depois virou italiano, né? Também, né? Depois. Ele ficou tão puto que ele falou: vá tomar no cu essa seleção, cara. Vou virar italiano nessa porra e ser reserva na Itália é melhor do que ser titular no Brasil. Uhum. Mas assim, o Elano e o Ramírez eu não consigo contestar, cara. Eu acho que eles estavam. Ainda mais para a posição deles. Se eles fossem meias, até beleza. Não, mas... O Elano foi um dos melhores, acho que foi o melhor meio campo da seleção, velho. O Kaká eu não gostei tanto na seleção, não, velho. Acho que ele poderia mostrar mais. O Elano, para mim, foi o melhor meio campo da seleção nessa Copa e o Robinho foi o melhor atacante da seleção. Por incrível que pareça. O Luiz Fabiano foi o melhor, velho. Como assim? Fabiano foi não. Não acho. Luiz Fabiano o Robinho jogou muito essa Copa. Não, eu acho que o Luiz Fabiano. Mas enfim, aí a gente vai tretar. O Luiz Fabiano fez aquele gol bonito que meteu a mão na bola também. Tudo bem, mas foi um golaço. Mas meteu a mão na bola, não valia. Tem mais gol que o Robinho, né? Tudo bem, mas o Robinho ele jogou antecipado também, cara. Ele não jogou de ponta como ele é. Ele foi o armador dessa seleção, porque não tinha armador. Olha aí, olha essa seleção. Quem é o armador? O Kaká não estava tão bom. O Kaká jogou de ponta. O Robinho foi antecipado. O Robinho fazia toda a jogada. Não, faz isso, eu concordo, mas ele não jogou de ponta. Quem? O Kaká não jogou de ponta. Mas não jogou de armador. Ele jogou pelas beiradas. Não, pô. Jogou pelas beiradas. O Robinho, ele armava mais do que o Kaká. O Robinho tem mais assistência do que o Kaká na Copa. Isso porque tem ele mesmo. Tava melhor fisicamente, pô. Porque ele tava melhor, ele era mais rápido, fisicamente melhor. Não tinha ninguém melhor, né? Essa é a real, né? A seleção foi uma vergonha, essa convocação. Tem muito cara aí que não deveria estar aí, tá ligado? Isso tem, acho que quem ouviu, André, quem ouviu muito boa. A zaga era boa, né, cara? O Patrick ficou meio puto aí, velho. Pois é, a zaga era boa. Pensar assim, aí o Maurício fazendo aí toda a nostalgia, todo o relatório da Copa. Cadê o André nas outras Copas chutando a porta aí, botando aí as verdades lá? Não, mas foi bom ele ter falado assim, porque é bom ter a discordância, tá ligado? Porque tem a gente que gosta da seleção de 2010 e tem ele que não gosta. É bom ter a discordância. Nossa, eu acho vergonhoso, na verdade. Eu acho bem fraca mesmo, cara. Eu acho muito fraca essa seleção de 2010. Assim, muito. De nome, né? Mas jogando não era tão fraco. Nossa, horrível, cara. Jogou só com seleção fraca, velho. Pegou a Holanda, uma Holanda que dava pra ganhar tranquilamente e levou um... Beleza, foi uma falha ferrada, né? Que o Júlio César, a gente ama o Júlio César, tal. Em 2007 ele fez um ano maravilhoso, o melhor goleiro do mundo. Mas, é um goleiro muito fraco, né? Perto dos outros goleiros que a seleção já teve. Pra mim, ele é o mais fraco que tem, cara. Ele franga umas bolas absurdas, velho. Então, não é um goleiro que dá pra você chegar e falar, caraca, o Júlio César vai pegar todas. Ou ele pegava todas, ou ele fazia uma fiasqueira que ele fez. A galera bota muito na bunda do Felipe Melo, mas o Júlio César saiu muito mal naquela jogada também. Então, pelo amor de Deus, velho. Sobre trazer verdade. Não, enfim, vamos encerrar, que senão a gente vai longe. Não, vamos encerrar logo, mas só querendo falar que o Júlio César, ele foi para a Europa frangando. Tá? Um dos últimos jogos dele foi contra o Bahia. Ele conseguiu meter a bola na cabeça do zagueiro e foi pro gol. Então esse é o goleiro da seleção de 2010. Zagueirada de... Na época ele era o melhor goleiro do mundo, mas tudo bem. 2007. 2010 não foi o melhor goleiro do mundo, 2007. Eu gostava do Júlio César, mas tudo bem. Não, na verdade, não sei se foi 2010, agora você me pegou. Mas ele jogou mal essa Copa. Então, ser melhor goleiro do mundo não quer dizer nada, né? Não quer, mas sei lá, eu não acho que o Júlio César se encaixa nisso de não ser um goleiro confiável. Eu confiava muito.
o Buzz Lightyear nosso, até que beleza. Eu fiquei nervoso, né, cara? Desculpa aí, gente. Eu fiquei nervoso. É que essa Copa pra mim foi triste, mano. Que eu torci, foi a que eu mais torci e foi horrível. Assim, perder pra Holanda, puta que pariu, velho. Eu fiquei puto pra caralho. Eu não dormi por uma semana quase. E eu fiquei puto até porque o Dunga não levou o Ganso e o Neymar. E tinha que levar mesmo, cara. Vai tomar no cu. Levava mesmo. A raiva vem daí, né? A raiva vem daí, na verdade. Começou daí. Mas se ganhasse, eu não ia ter raiva. Então. Pensa no sei lá, na Fuvuzela. Pensa. Beleza, gente. Vamos encerrar o programa já na enche. Eu fiquei puto aqui. Né? O programa era para ter 1 hora e teve 2, porque, velho, a gente fez um programa sensacional, com várias informações que muita gente não tinha, nem eu. Né? Eu tô aqui, eu sou um mero apresentador, né? Eu nem falei muito. Só de 2010 eu falei pra caramba e bravo, né? Porque eu tava puto mesmo. Oi? Em 2014, os 3 tocando terror. Nossa, 2014 eu vou ficar puto, velho. 2014 eu vou ficar puto. Por isso que a gente vai fazer o programa. 2014 tinha mais absurdo que 2010, mas enfim, 2014 lógico, a gente 2014 foi pior. 2014 eu esperava que ia ser ruim, então eu era mais comunista, né, também. Então eu queria que eu era mais comunista. Foi ótimo. Mas eu torci pra seleção se fuder, mas não de 7-1. Eu fiquei triste no outro dia. Falei, caralho, mano, acho que minha praga pegou mesmo. Só que 7-1 é foda, né? Mas enfim. Posso só complementar uma coisa? É que eu falei as 3 seleções que eu mais gosto, né? Que era 58, 70 e 82. As 3 que eu acho piores é 66, 90 e 2014. Só fazer esse complemento. Perfeito. Beleza, cara. A seleção que eu acho pior, assim, não é 2010, por incrível que pareça, mas é 66, 78 e 90. Assim, pelo amor de Deus, né? Não, a seleção do Lazzaroni não dava. A seleção do Lazzaroni não dava. Nossa, cara, essas aí, 66, 78 e 90 tá de parabéns, velho. Parecia a seleção brasileira mesmo, né, cara? Essa seleção de 2014 era paia pra essas aí. Mas enfim, muito obrigado, gente, todo mundo que ouviu. O programa foi meio longo, mas foi um programa especial. A gente fez uma introdução no início, foi legal pra caramba. A gente falou de todas as seleções, as Copas que o Brasil... As recentes também, né? A gente não falou 2014 e 2018, mas vamos falar no próximo programa, em que a gente vai falar da Copa do Catar, que vai ser no ano do próximo não, mas vai ser um pouco mais pra frente. No próximo programa sobre Copas, né? Então, muito obrigado, André, por isso, pelo programa, por tudo que você falou, foi sensacional, e muito obrigado também, Maurício. Maurício, você quer falar alguma coisa antes de mais nada? E aí, contar no próximo programa sobre segue a sua programação normal, temas semanais, mas aguardo vocês aí no próximo tema de Copa e agradeço a quem acompanhou aqui esse podcast maravilhoso. E calma, Patrick, estamos fugindo aí que tá tudo certo, já passou. É verdade. É isso. Então. Eu vou me acalmar, cara. André, por favor, se quiser encerrar o programa, falar as redes sociais. Antes de mais nada, muito obrigado, gente. Eu sou o Patrick Margotti, me sigam na rede social, Pedro Margotti. Siga também o Maurício Bessa, que é Maurício Bessa com H no final, 2 S, @ Maurício Bessa no Instagram. E eu sou o PB Margotti, sigam a gente lá. André, encerra o programa, por favor, e é nóis. Vou encerrar rapidão, porque daqui a 1 minuto vai encerrar a gravação, porque o aplicativo só grava 2 horas. Então, segue a gente nas redes sociais, @Zagueirada Podcast no Instagram, @Zagueirada no Twitter, Zagueirada Podcast no YouTube, no Spotify e nos demais agregadores de podcast. E é isso, pra cima! Pra cima! Vamos!